Bom, gente, então apresentar o professor Davidson, doutor em Sociologia e professor do programa de pós-graduação em Serviço Social e Políticas Sociais da Universidade Federal de São Paulo. É integrante do Instituto Ama Psique e Negritude e pesquisador do Núcleo Reflexos de Palmares, onde pesquisa, entre outros temas, voltados à relação entre capitalismo e racismo, e o colonialismo digital. É autor de diversos livros e artigos sobre Frantz Fanon, capitalismo e racismo. Se você também quiser, por favor, Davidson, complementar aí a minha apresentação, fique muito à vontade. Bom, falei um pouquinho também já para o Davidson que a gente tem um público aqui diverso, né, na comunidade. A gente está contando hoje aqui, né, nessa sala com os alunos que estão na formação em psicanálise do Instituto Dalma. Nós temos colegas psicanalistas, professores também aqui do Instituto, ex-alunos, e também pessoas que nos acompanham nas redes, acredito que também que acompanhem o Davidson, então sejam todos muito bem-vindos. E aí, depois que o Davidson falar, a gente passa para as perguntas. Qualquer coisa, estou aqui, me manda mensagem, tá bom, pessoal? Vou passar a bola para você, Davidson. Achei aqui. Bom, gente, boa noite para todo mundo, né? Obrigado pela presença, pela confiança a gente ter esse debate. Eu, seguindo a sugestão, né, da Stephanie, eu pensei em trazer uma parte da minha pesquisa e aí falar um pouco dela antes de entrar. Assim, eu estudo algumas coisas, estudo inteligência artificial, estudo os impactos das tecnologias na sobre as novas formas de exploração e opressão das tecnologias digitais, em especial, numa perspectiva marxista, mas venho estudando há um tempo a relação entre capitalismo e racismo, e por conta disso eu cheguei no Frantz Fanon, e por conta do Frantz Fanon eu entendi em algum momento que eu ia ter que estudar algumas referências do Fanon, e aí eu fui estudar primeiro Sartre, depois Merleau-Ponty, depois eu chego no Freud, para tentar entender um pouco do que o Fanon estava falando. Então, a minha relação com a psicanálise é periférica, é a relação de um sociólogo, alguém que não é psicanalista, mas que vem estudando a psicanálise há alguns anos, e, além de fazer terapia, mas, sobretudo, estudando teoricamente, para poder entender meu objeto de estudo, vou colocar dessa forma, que passa pelo Fanon, mas é sobretudo uma tentativa de entender a relação entre capitalismo, colonialismo e racismo, tanto de uma perspectiva social ou sociológica, quanto de uma perspectiva subjetiva ou psíquica. Então, o meu interesse na psicanálise vem daí. Mas não é, assim como não era o caso do Fanon, um olhar, uma leitura de um psicanalista, né? Então, acho que vocês levem isso em consideração também, tanto naquilo que que eu trouxer de reflexões, mas também de tensões com a psicanálise, que é a fala de alguém que está de fora, olhando de fora, mas que também com bastante interesse nas discussões. Então, é um pouco por aí que eu vou na conversa, né? Eu conheci a Stephanie, eu acho que foi na Flipei, né? Não sei se vocês sabem da Flip, eu não sabia, né? Tem a Flip, que é os livros do Playboyzada, da galera do alto escalão da publicação, e tem a Flipei, que é uma seção mais alternativa, organizada pelas pequenas editoras, com livros mais subversivos, né? Foi ali que eu conheci a Stephanie, e ela me deu esse jornalzinho aqui, que eu amei os textos que estão aqui, acho muito legais, assim, destaco o texto dela, inclusive, sobre o cu, que é muito, acho que vem ao encontro também do que eu venho pesquisando, né? Eu estudei uma época masculinidade e achei muito legal. E tem um outro texto também que eu destacaria sobre inteligência artificial, que é muito legal, mas o jornal inteiro é muito legal. E aí fiquei muito interessado nessa troca, né? Então também estou aqui também muito feliz por esse convite e muito honrado, tá bom? Bom, sem mais delongas, assim, eu vou apresentar, eu tenho uma... Vocês veem meu PowerPoint? Sim, né? Eu
quando a Stephanie me procurou, eu fiquei pensando que talvez onde eu poderia entrar melhor no diálogo com vocês é trazendo um artigo que eu escrevi com a Miriam Debier, sobre a relação entre Freud e Fanon, mas de fundo tem um Marx ali, recalcado, mas está ali, e aí talvez quem leu depois possa fazer as críticas são interessantes, mas qual que é o ponto, né? O ponto esse artigo ele vem de uma discussão, né? Acho que vale a pena dizer também que é, o Fanon não era, ele era ignorado por muita gente, e aí de 2018 para frente ele começa a ser muito citado, muito lido, muito comentado por gregos e baianos, e no caso da psicanálise, ele passa a ser citado tanto por gente que queria eh, se apropriar do Fanon para fazer uma crítica ao racismo no interior dos espaços de formação, né? Vocês chamam de transmissão, nos espaços de transmissão da psicanálise, mas também tinha gente que mobilizou o Fanon para meio que dizer assim, o movimento negro é identitário. Freud já disse lá em Psicologia das Massas, Análise do Eu, que tem uma diferença entre identidade e identificação, então vocês não vem com esse debate porque aqui é clínica, porra. Aí na clínica é 1 a 1 e não tem nada que discutir política e vocês estão. O problema é vocês. E ó, o Fanon já disse que a raça é uma invenção. Então, também na psicanálise há uma disputa com alguns nomes que eu posso citar, se for o caso, se vocês gostarem de fofoca. Mas o ponto é que eu senti a necessidade também de, como eu estava estudando Fanon e tentando entender a psicanálise, que porra é essa, o que que a psicanálise traz, ou que cu é esse, né? Para a gente pensar não só a clínica, mas também as possibilidades que ela oferece para uma crítica da cultura, uma crítica da sociedade, e também os limites que ela traz para uma crítica da cultura, é, posto a sua própria composição epistêmica. Enfim, eu estava nesse debate, eu sentia a necessidade, como alguém que estuda o racismo, de entrar na discussão, escrevi algumas coisas que estão por aí circulando, muito nesse diálogo, interessado nesse diálogo da psicanálise. E, ao mesmo tempo, é uma coisa engraçada para se dizer, porque quando o Francis Fanon fica famosão, vai pra hype, eu começo a receber muito convite, e a maioria dos convites que eu recebo, pelo menos, é de psicanalistas, é de sociedades de psicanálise ou escolas de psicanálise, mais do que outras abordagens da psicologia e mais do que outras áreas. Eu falo mais para psicanálise do que para filosofia, do que para sociologia. Isso também me chamou a atenção, né? Então, digo tudo isso para dizer que esse artigo ele vem nesse diálogo que eu venho feito, e aí o título dele, eu vou explicar, é Mal-Estar Colonial, e aí acho que você já tem o spoiler desde o início, né, pelo título, que é uma tentativa de dialogar com a ideia de mal-estar do Freud, né, e a ideia do mal-estar, ela não é qualquer coisa na teoria freudiana, então é um pouco a ideia é pensar isso aí. E aí tem um debate que aparecia de fundo, e que ainda aparece, de certa forma, e que tem respostas muito distintas a depender dos autores que a gente lê, que é até que ponto a psicanálise pode dar conta do racismo, posto que ela surge numa sociedade, vou colocar europeia, mas a gente poderia dizer também eurocêntrica. É, até que ponto? Será que ela pode dar conta de fenômenos psíquicos que estão para além dessa sociedade europeia? Consegui, amor. Conseguiu aí? Alguém conseguiu? Conseguiu, amor? Aí há a possibilidade de Então, conseguimos, amor. Então, a pergunta chamada. uma das perguntas que aparece, e aí acho que tem alguém ainda está com o áudio ligado, uma das perguntas que aparece é se e até que ponto a psicanálise pode dar conta, de uma reflexão crítica, mas também de subsídios clínicos para pensar experiências subjetivas em sociedades não europeias e, ao mesmo tempo, até que ponto esse lugar de nascença, esse lugar, não só o lugar no sentido de geográfico, né? Mas esse lugar no sentido de locus mesmo. O marxista falando do Foucault, né? De locus, de enunciação. Mas nesse lugar de locus mesmo, até que ponto esse locus, esse contexto de emergência da psicanálise também não cria limites para que marcam a própria episteme, a própria composição da psicanálise. Essa pergunta está feita e ela não é só por questão racial, né? Se a gente pensar, sei lá, o Laplanche já fez essa pergunta para pensar é, a- outras dimensões, ou mesmo se a gente for pensar Ana Freud, se a gente for pensar
como que a discussão de gênero vem sendo pensada no interior da psicanálise, ela suscita muitos debates sobre limites e possibilidades. Então, também a ideia era entrar nessa discussão. Mas tem também autores que vão dizer, ó, a psicanálise não serve, joga fora, ela nasceu podre, pau que nasce torto, nunca te direi, menina que requebra, joga fora e tem que fazer outra coisa. E também no meio dessa pergunta, né, quem já não gosta da psicanálise, quem tá lá mais. Dizem que essa separação entre psicanálise e esquizoanálise é falsa, se a gente for pensar lá, os pais, né, são sempre pais, né? Esses pais. é, Geradores e semeadores das reflexões, elas não são tão opostas, mas, por exemplo, a galera que já está por outras brigas interessada em romper com a psicanálise fica muito feliz com qualquer crítica à psicanálise, porque de fundo a resposta é a psicanálise não serve, precisamos romper. Então também o debate racial ele entra no meio de outras brigas, muitas vezes, para fundamentar questões que às vezes secundarizam a própria discussão racial, que para a gente que está pensando a luta antirracista independente da sua abordagem, independente da sua escola, independente da sua igrejinha, você tem que olhar para o racismo e pensar como ele influencia a sua prática e a sua produção teórica. Mas é fato que as disputas no interior das psicanálises, se ela é mais lacaniana, se ela é Lacan dos primeiros dias, se ela é Lacan dos últimos seminários, se ela é analítica, se ela é também, se ela é sócio-histórica, se ela é sei lá o quê, também estão presentes nesse debate, né? Mas o meu ponto de partida é mais do que a psicanálise. Eu, pelo menos, estou interessado nessa discussão em como que esses saberes que nos subsidiam a pensar um cuidado podem incorporar uma reflexão sobre o racismo. Bom, então é daqui que eu parto, é daqui que o artigo é escrito, e aí eu vou escrever com a Mira Debier, que é uma psicanalista que vem defendendo que a questão política ela não é uma questão externa à psicanálise, mas ela é uma questão que compõe a própria epistemologia da psicanálise. Então, aí, por isso que a gente também se encontra para escrever o artigo. Bom, agora eu entro aqui sem mais delongas, senão eu vou ficar nas apresentações e estourar todo o meu tempo. E esse diálogo com a psicanálise eu vou fazer com o Fanon, né? Como eu disse, é a partir do Fanon que eu chego na psicanálise e chego para tentar entender o Fanon, o que que ele estava falando. Foi por isso que eu me interessei em estudar, então estou estudando também, então estou aí, falou uma besteira aqui, eu vou anotar e vou ficar muito grato se vocês também me formarem nessa conversa aí, estou aberto, estou lendo. Mas qual que é o ponto? O Fanon não vou apresentar o Fanon, senão eu como todo o meu tempo, e quando vocês vão falar do Freud, vocês também não apresentam o Freud, né? Então eu vou só, quem quiser vai pesquisar. Mas o Fanon, ele vai traçar ao longo do percurso dele um diálogo com muitas áreas, digamos assim, não sei se tem psicólogo aqui, né, mais do que psicanalista, mas o Fanon vai dialogar do Vallon ao Gobenstein, do Ferenczi até o Lacan, ele vai dialogar com muito, do Adler ao Jung, com muitos teóricos distintos, porque ele era um psiquiatra que estava tentando pensar a relação entre sociedade e transtorno psíquico, entre transtorno mental, sofrimento psíquico. Então ele vai fazer diálogos com muitos autores e aí também que ele chega ao Freud, né? Eu suspeito, inclusive, que o caminho do Fanon ao Freud é totalmente mediado pelo Sartre. Aí ó, tem uma fofoquinha, assim, o Sartre, acho que vocês sabem, quem não sabe é uma história interessantíssima. O Sartre amava o Freud, ele começa a ler tudo sobre o Freud, mas ele não podia engolir porque senão desmantelava toda a teoria dele, Sartre, a ideia de inconsciente. Então ele começa a ler tudo sobre psicanálise e se interessa no primeiro momento em construir uma psicanálise existencialista. Depois ele vê que, tipo, é tipo uma igreja macumbeira. A Lorena tá aqui, minha irmã de santo, vai lembrar da igreja macumbeira. O que depois ele meio que vai para outros caminhos, mas isso cria toda uma área, né? Numa psicologia sociohistórica, uma psicologia fenomenológica e tal. Mas o Sartre tem muito respeito pelo Freud, apesar dessa divergência fundamental em torno da noção de inconsciente. Então, eu também tenho a impressão que o Fanon está lendo o Freud, a psicanálise, a partir dessa fronteira ambígua entre Sartre e Freud. Ele
ele também lê a psicanálise com desconfiança e isso também o coloca num lugar muito singular na relação com a psicanálise. Fanon não é um psicanalista, ele é alguém que acha que a psicanálise tem grandes contribuições para a gente entender a sociedade moderna, mas ele não é propriamente um psicanalista, né? É nesse sentido que ele vai lá no Pele Negra, que é o livro mais famoso do Fanon, e é um livro que ele fala sobre. Diretamente, ele está preocupado com a dimensão subjetiva do colonialismo. Nesse livro, ele começa lá na introdução citando Freud. Ele diz que esse livro, O Pele Negra, Máscaras Brancas, é o livro, né? É um livro psicológico, é um estudo, né? O livro ele apresenta um estudo psicológico, mas para que a psicologia seja entendida, é necessário para o Fanon estar atento a questões que estão para além da dimensão singular. E aí ele cita o Freud, né? Então ele vai começar elogiando o Freud com essa frase aqui, que é bastante enigmática e ela dá muito pano para manga. Ele vai começar assim, a parte, né? Reagindo contra a tendência constitucionalista em psicologia do fim do século XIX. Então, vocês sabem, né? O próprio Freud começa a estudar medicina e tá lá ali pensando, inclusive, a teoria das pulsões, tem inclusive um amplo conhecimento que o Freud tem em relação ao corpo, a dimensão médica mesmo, assim. Depois ele vai também passando pelas transformações do próprio pensamento, né? É, mas a psicologia como um todo ela começa constitucionalista, né? Traduzindo, o que que o Fanon está chamando de constitucionalista? Uma psicologia que é generalista, que ela não é só generalista, ela é universalista. Então, por exemplo, sem citar nomes para a gente não arrumar briga, não conheço vocês, mas aquela psicologia que acha que todo mundo vai reagir da mesma forma aos mesmos estímulos, porque talvez a gente teria composições que sejam iguais, universais, né? Então, se eu eh, sei lá, se eu ofender a Stephanie, ela vai reagir de um jeito, então eu anoto, é assim que as pessoas reagem, porque todo mundo será igual, e aí eu crio toda uma ciência em torno de pergunta e resposta, em torno é, de feedbacks, né? Aí eu já estou denunciando aqui quem eu estou falando, mas qual área, mas pro Fanon, esse tipo de psicologia, ela foi importante, mas ela é muito limitada porque ela é universalista, ela não consegue porque nem todo mundo reage da mesma forma aos mesmos estímulos. Vou colocar dessa forma, né? Então, para o Fanon, foi um grande avanço na história da psicologia o surgimento do Freud e da psicanálise. Aí eu volto pro... Então, o que que o Freud é, questiona, embora não jogue fora para o Fanon, mas questiona ou enriquece essa psicologia constitucionalista, essa psicologia universalista, parte da ideia de que todo mundo vai reagir igual aos mesmos estímulos. Aí não teria inconsciente, não teria subjetividade, nós seríamos só reflexo. E isso é uma visão muito empobrecedora. Então, reagindo contra essa tendência constitucionalista do século XIX, o Freud, através da psicanálise, exigiu que fosse levado em consideração o fator individual. E ao fazer isso, ele revoluciona, inclusive, a noção constitucionalista, porque agora, ao trazer o fator individual Travou? Travou aqui, hein? Travou aqui também. Aí, caiu. eu caí, será? Tá, Acho mas que pode voltou. ser. Voltou. Mas vocês não estão com a tela projetada, né? Tá sem a projeção. Tá, vou projetar novamente. Mas em termos de ciência política, né? A menor célula de uma sociedade é o indivíduo, porque ele seria indivisível, né? Isso funda toda a filosofia política, do Hobbes ao Rousseau, ao Hegel. É, eu vou deixar o Marx de fora por enquanto, mas tá lá também. A ideia de que a sociedade é composta por indivíduos inclusive, o processo de desenvolvimento das forças produtivas resulta no processo de desenvolvimento do indivíduo, num processo de individuação. É, a psicanálise vai dizer, esse indivíduo ele é dividido, ele não é indivisível, né? Então, o Freud não exigiu só a dimensão individual, ele exigiu, inclusive, que a gente percebesse esse indivíduo como dividido. Mas eu chego lá quando eu for falar do mal-estar. Mas para o Fanon foi um grande avanço trazer a experiência singular para o debate, porque agora eu vou lá na terapia,
não adianta só saber, sei lá, tipo, é, questões gerais sobre a experiência humana. Eu vou ter que ser escutado na minha singularidade. Eu vou na terapia para falar do Davidson. A pessoa que está me atendendo, ela vai falar, então, fale-me mais sobre isso e eu vou falar o que significa para mim. E pode ser que se eu passei pela mesma experiência que a Stephanie vai lá e vai falar outra coisa. Às vezes aquilo nem afetou ela e para mim me destruiu, me desmantelou. Porque o singular, ele é relevante, a experiência singular, ela é relevante para o processo de subjetivação. Ela não é só, a subjetivação não é só um reflexo do meio, ela depende de como cada um vai elaborar internamente as suas dores. Inclusive, a própria ideia do trauma, do traumático, né? O trauma, se a gente levar a sério, ele não é o acontecimento, né? Ele é como cada um vai lidar com o acontecimento. Então, tem coisa que pode traumatizar um que o outro vai ser só uma coceirinha, ou o outro, um vai virar militante, o outro vai virar alguém com estresse pós-traumático. Então, essa dimensão singular foi uma grande contribuição, segundo o Fanon, para as psicologias. O Fanon era um psiquiatra que está tentando entender a relação entre política e subjetividade. Então foi uma grande contribuição. E aí o Fanon diz, né? O Freud substituiu a tese filogenética pela perspectiva ontogenética. A filogenética é um termo da biologia, que depois ele vem para algumas psicologias, mas tem a ver com essa dimensão da espécie, né? Aquilo que nos constitui. Então, você vai estudar o desenvolvimento de um feto. Todo feto, tá lá, o zigoto, não sei o quê, o xixi, você tem os cromossomos, e aí você tem um desenvolvimento, você tem um desenvolvimento neuronal, até vai surgindo o sistema nervoso, olhos, não sei o quê. Você tem um processo que ele é geral, ainda que ele possa também ter diferentes influências do meio, né? Diferentes combinações de cromossomo, não tem só XX e XY, você tem outras combinações entre essas, mas de certa forma você tem um padrão mais geral. A biologia vai estudar aquilo que é a filogenética, mas ela também vai chamar de ontogenética esse desenvolvimento singular. Em termos de psicologia, a filogenética tem a ver com isso que é mais geral, mais genérico. A psicanálise, ao trazer o indivíduo, ou melhor, ao trazer a experiência singular para o centro da clínica, ela também transforma a visão sobre a filogenética, porque a filogenética deixa de ser só aquilo que é natural, e deixa de ver o natural como dado, e vai caminhando cada vez mais na direção de um filogenético que é psíquico. Então, se a gente pensar, por exemplo, o aparelho psíquico, se a gente pensar a tópica freudiana, você tem noções que são gerais, é, mas esse geral ele funciona também na articulação com o singular. Então, para o Fanon foi uma grande contribuição, foi uma revolução trazer a experiência singular para o debate. Mas para o Fanon não basta o singular, não basta o um a um. O um a um foi a grande contribuição da psicanálise para a humanidade, mas não basta. E aí ele vai completar, ele vai dizer: veremos que, pelo menos para entender a alienação do negro, então, olha, aqui ele não está questionando a psicanálise em geral, ele não está interessado em discutir se a psicanálise é melhor que sócio histórica ou se a esquizoanálise. Ele está interessado em pensar a questão do efeito subjetivo do racismo. Para entender a questão do negro, veremos que a alienação do negro não é só uma questão individual. Ao lado, e aqui eu queria colocar um destaque e gastar um tempão aqui, precioso, para dizer, ao lado da filogenia e da ontogenia há a sociogenia. Olha que sutil, ao lado. Então, se a filogenia é aquilo que é o aparelho psíquico, as questões biológicas, nossos neurônios, é, que estão se reorganizando a partir da nossa experiência individual, e se a grande contribuição da psicanálise foi trazer o indivíduo, o singular para a clínica, foi eu escutar o Davidson, é, ou aquilo que nem o Davidson sabe sobre o Davidson, aquilo que escapa ao Davidson, aquilo é, que sai do cu do Davidson, é essa a contribuição da psicanálise. O que o Fanon vai dizer veremos que ao lado da filogenia e da ontogenia é necessário considerar também a dimensão social. O Davidson está numa sociedade e ao estar em sociedade, uma sociedade como a nossa, capitalista, é uma sociedade de classes que coloca o Davidson em lugares que vão também influenciar a sua experiência subjetiva. Então não dá só para pensar o aparelho psíquico e a experiência singular. É necessário pensar que sociedade é essa que o Davidson está inserido e quais são as contradições sociais que atravessam a experiência do Davidson. É nessa tríade que o Fanon propõe pensar a clínica
mas também propõe é, pensar a própria sociedade, porque a sociedade se faz de indivíduos, mas de indivíduos que também são atravessados por elementos que os escapam. E, ao mesmo tempo, esses indivíduos não se resumem à sociedade. O Davidson, sei lá, um homem negro da classe trabalhadora paulista. São vários marcadores, mas o Davidson não se resume aos marcadores sociais da diferença. Ainda que eu saiba todos os marcadores que qualificam o Davidson, já imagino, né? Deve ser isso, isso, isso. Se eu não escuto o Davidson, pode ser que sociologicamente seja fundamental classificar o Davidson enquanto marcador da diferença. Mas do ponto de vista clínico, pode ser uma catástrofe se antes eu não escutar o Davidson. Então, o Fanon, quando ele exige a sociogenia, ele não está descartando a escuta do singular. É isso que eu queria dizer. O singular, ele continua sendo o primeiro. Ele continua sendo o ponto de partida, mas ao mesmo tempo, só o singular por si só, não, para o Fanon, não dá conta de habilitar uma escuta para tudo que compõe o Davidson naquilo que ele representa, porque o Davidson não é só a experiência singular. A experiência singular do Davidson só existe em uma certa sociedade. Então, por um lado, eu preciso trazer a sociedade para entender o Davidson, mas por outro lado, o Davidson não se resume à sociedade. Isso serve para a clínica, então eu preciso discutir racismo na clínica. Mas ao mesmo tempo, antes de escutar o Davidson, pode ser que o Davidson foi para a clínica para falar de papai e mamãe. Pode ser que o Davidson foi para a clínica para falar de desejos reprimidos de outra ordem, que não seja essa, ainda que o racismo massacre o Davidson o tempo inteiro. É, ou pode ser que não também, pode ser que a forma que o Davidson lida com o racismo é a forma diferente da Lorena, da Van, que eu tô vendo aqui, que é uma grande estudiosa também. Então, eu não posso desprezar o singular, ainda que eu reivindique o coletivo. Do contrário, eu caio na racialização, eu caio na patologização. Ah, então a maioria dos negros sofrem racismo, ou todo negro sofre racismo, o racismo adoece, então o Davidson é um doente. Putz, mas eu nem escutei o Davidson ainda. Então é ao lado da filogenia e da ontogenia, ao lado do que é geral e do que é singular, há que se considerar o contexto sociopolítico. Então, esse é o primeiro ponto para a gente pensar o Fanon. Ao lado não exclui. Então, o Fanon não proporia, pode me cancelar, mas é como eu leio, estou aberto a ver diferente, mas o Fanon não proporia uma psicologia preta, por exemplo. Ele proporia uma psicologia que escutasse para depois saber se a questão é preta, se a questão é azul, verde, branca. É, Mas ele também não abriria mão de uma crítica radical ao racismo, que a psicologia preta propõe, por exemplo. Mas ela não vem antes da escuta, tá bom? Ponto um. Agora, se há uma relação entre singular, particular e universal, ou nos termos que está aqui, entre filogenia, ontogenia e sociogenia, e isso é fundamental para pensar a experiência singular do Davidson, isso também serve para pensar a própria psicanálise. Se não há o Davidson sem um contexto, não há psicanálise sem um contexto. A psicanálise também não é universal. A psicanálise também surge no contexto, e esse contexto ele precisa ser nomeado. E aí o Fanon não sistematiza isso, mas a gente pode fazer. A psicanálise nasce na sociedade burguesa. A psicanálise é uma filha não só da sociedade burguesa, mas ela é uma filha da crise da sociabilidade burguesa. Se a gente pensar do contratualismo robesiano, sem o qual não tem totem e tabu, não tem Moisés e o monoteísmo, não tem Édipo. Se a gente pensar do contrato robesiano, passando por Rousseau, por Kant, por Hegel, é, há uma grande aposta na possibilidade de que um pacto social permita que a gente seja mais feliz, e que, inclusive, há uma aposta iluminista de que o desenvolvimento da técnica permitirá que nós sejamos mais livres. E quando Freud está escrevendo no final do século XIX, essa aposta deu muito merda, deu muito ruim. É tipo, volta que deu merda. O Freud ele tá escrevendo no momento em que você tem o Nietzsche de um lado, com o seu bigodão e com o seu medo do gênero oposto, a sua aversão, dizendo assim, olha, não há universal possível, não há. Do outro lado, você tem um Schopenhauer pessimista pra caralho, e depois vocês têm um Heidegger dizendo assim, a técnica é uma merda, tipo, vamos voltar para cultivar planta na Alemanha e falar e filosofar em alemão, porque só nós sabemos filosofar. Mas o que isso significa? Significa que essa promessa burguesa
ela entra em crise no século XIX. E aí eu não tenho tempo aqui para entrar, mas a gente poderia, e aqui eu estou com o Marx e não abro, é, que é o seguinte, a burguesia ela foi revolucionária na história da Europa porque ela contribui para instaurar uma nova sociabilidade pautada na igualdade, na liberdade. Não é só uma palavra solta não é só um fake news da Revolução Francesa, é que de verdade a liberdade e a igualdade elas favorecem elas viabilizam o trabalho abstrato, elas viabilizam a exploração do capital em termos de contrato, porque ela reconhece o sujeito como indivíduo. E ela reconhece o indivíduo como naturalmente livre. Lembre do John Locke, né? Todo mundo, todo ser humano nasce livre. Essa premissa da igualdade, ela não é só uma fake news, ela é uma condição para a reprodução do capital. Só que ela foi instaurada a partir de violências, tanto contra os trabalhadores, privatização da terra, colonização, mas também violência contra o antigo regime. A burguesia ela rompe violentamente contra o antigo regime e instaura agora um novo reino da liberdade e da igualdade na virada do 18 para o 19. Só que depois que ela toma o poder, agora a liberdade e a igualdade se voltam contra ela e agora quem está no eixo, né, da reivindicação da liberdade e igualdade passa a ser primeiro os haitianos, que a gente nunca fala, a Revolução Haitiana coloca a burguesia de joelho, mas depois é massacrada, e depois as revoluções operárias, de 48 até 70. Então, quando o Bigodão tá lá escrevendo, a gente já tá já tá na ressaca desse projeto iluminista. Essa sociabilidade moderna da igualdade, ela se mostrou frágil, há uma crise profunda da sociabilidade burguesa. As pessoas nem são mais livres e nem mais felizes depois de desenvolver a técnica, depois de matar Deus e aquela choradeira ocidental toda. Então, qual o ponto? A psicanálise ela tenta dar conta disso, mas você tem um agravante aqui, né? Porque o capitalismo ele liberta o indivíduo da comunidade, em termos marxianos, mas ele também cria agora um indivíduo cindido de si mesmo. Porque esse indivíduo que está liberto da natureza, porque agora tem a técnica, ele está liberto da comunidade, porque ele é um cidadão do mundo que pode ir onde ele quiser, ele não controla ele mesmo. Ele vota, ele escolhe o representante, mas ele não controla ele mesmo. Então é isso que o Freud está tematizando, é esse sujeito que está em crise. A psicanálise a gente poderia ver em termos marxistas, mas é, distanciados, a psicanálise não como uma saída à crise burguesa, mas como um sintoma dessa crise, porque ela vai tematizar essa crise, mas ela vai tematizar a partir de dentro da crise. Ela vai tematizar naturalizando um indivíduo burguês robesiano como eterno. Ela vai tematizar tomando a sociedade burguesa como parâmetro universal de família, por exemplo. E isso está no desenho que se constrói nas metáforas do Édipo. Mas essa contribuição da psicanálise foi fundamental. A pergunta do Fanon, a provocação que o Fanon nos faz, agora voltando ao Fanon, é se não é só o Davidson que é socialmente atravessado, mas a própria psicanálise, o que acontece quando a gente pensa a sociogenia para a própria psicanálise? Essa é a pergunta, a provocação fanoniana. E a resposta é muito incômoda. Porque se a gente aplicar a ideia da sociogenia à própria psicanálise, a gente percebe que, em primeiro lugar, a psicanálise emerge dessa sociabilidade burguesa, ou melhor, da crise da sociabilidade burguesa, para tentar dar conta desse indivíduo que foi dividido, que é cindido de si mesmo, que é senhor de tudo menos de si, e, portanto, não é senhor de porra nenhuma. É, e isso significa, em termos, para brincar com o cu aqui do texto, não é senhor nem da própria porra, né? Se a gente pensar em ejaculação precoce e o quanto que ela tem aumentado em épocas de disseminação da pornografia digital, por exemplo, nem da própria porra esse sujeito é senhor. Ou do tempo, né, de duração, de controle da porra. Então, esse sujeito está cindido, a psicanálise ela vem para dar conta desse sujeito. Mas tem um problema que o Freud não pode resolver pra gente que é a colonização. Porque se a gente pensar a psicanálise em termos sociais, eu preciso localizar no tempo e no espaço a própria psicanálise como crise da sociabilidade burguesa, mas essa sociabilidade burguesa só chega onde chegou por conta da colonização. E aí quem disse isso não é nem o Fanon, é o próprio Marx. Aí eu saio do bigode e vou do bigodão, né, do Nietzsche, e vou pro Barba. O que o Marx vai mostrar lá no Capital,
na Bíblia, né? No livro 1 do capítulo 24, versículo 3 do Capital, irmãos, ele vai dizer que se não fosse a colonização, o capitalismo não teria se universalizado, o capitalismo não teria desenvolvido, a Europa não teria acumulado eh, metais, riquezas o suficiente para desenvolver as suas forças produtivas, e a burguesia não teria sido classe dominante. Se a burguesia não fosse classe dominante, a gente não teria a sociabilidade burguesa que gerou a psicanálise. Aí o Marx não fala da psicanálise, é o que eu estou falando. Mas para o Marx, sem a colonização, a gente não teria a revolução industrial, tá lá no Capital. E, portanto, a gente não teria a sociabilidade burguesa, que 100 anos depois a psicanálise vai mostrar que também ela é toda quebrada. É, então isso é um problema, porque se a colonização é um elemento fundamental para o desenvolvimento da sociabilidade burguesa, a primeira pergunta indigesta é: por que diabos, quando a psicanálise tematiza a crise da sociabilidade burguesa, a colonização não aparece na equação? Essa pergunta talvez o Freud não poderia responder, mas a gente vai ter que responder, se a gente quiser salvar a psicanálise. Por que que a tematização do colonialismo não aparece na tematização dessa crise de sociabilidade burguesa, sendo que o colonialismo é um elemento inseparável da sociabilidade burguesa? Se a gente levar o Marx a sério, e quem vai levar muito a sério desse capítulo 24 e o 25 do livro 1 do Capital, é a Rosa Luxemburgo, outra injustiçada também nos debates teóricos, mas ela vai mostrar que sem a colonização a gente não teria nem democracia na Europa. Ela não seria nem viável, nem a própria democracia, nem o estado de bem-estar social e nem tudo que. Então, há uma relação simbiótica que depois quem vai explorar vai ser o Charles Mills, mas o próprio Fanon, o Kwame Nkrumah. Há um conjunto de pensadores que vocês nunca ouviram falar, pelo menos quem não estuda antirracismo, que vai mostrar que a colonização é um recalcado da modernidade. Ela é um elemento presente, fundamental, sem o qual a democracia não existiria, mas ela desaparece das formulações. Aí eu falo de democracia como se a democracia fosse um reino de homens livres, sendo que esses homens livres só são livres porque tinham escravos, direto ou indiretamente. Vou dar um exemplo que não é qualquer exemplo, posso dar dois. A Revolução Francesa. O grande bastião da virada burguesa, da igualdade e da liberdade é a Revolução Francesa. É onde se instaura um reino político onde todo ser humano é igual perante a lei. A Revolução Francesa só foi possível porque a França tinha colônia na África, na Ásia e nas Américas. E quando uma dessas colônias tentou copiar o modelo francês, a colônia de São Domingos, e fez uma revolução, um ano depois da Revolução Francesa, os franceses mandaram tropas para desmantelar essa revolução. Aliás, essa revolução foi no Haiti, né? Esse Haiti que está detonado pelo imperialismo até hoje, ele paga o preço de ter colocado na prática aquilo que os europeus prometeram, mas nunca conseguiram cumprir nem para si mesmos, né? A Susan Buck-Morss vai dizer que os haitianos foram mais longe que os próprios europeus na demanda de liberdade e acabaram com a escravidão. E o castigo eles pagam até hoje, o Haiti paga até hoje. Mas qual que é o meu ponto? É que sem o Haiti não tem democracia francesa. E só o racismo explica, e aí eu trago um nome que eu não falei até agora, racismo. Só o racismo explica as melhores formulações da ciência política até a psicanálise, da filosofia até a física quântica, nada a ver física quântica, mas as melhores formulações sobre o Ocidente não incluírem o colonialismo na análise que se faz sobre a sociabilidade burguesa, porque ela não existe sem esse seu outro que fica recalcado no debate. Um exemplo é a Revolução Francesa e o outro é a Revolução Americana, que também ela só acontece com um acordo entre brancos, entre homens brancos cristãos, a ideia do Destino Manifesto, um acordo que passa pelo genocídio indígena e pela exclusão das pessoas negras da democracia, vou usar um termo psicanalítico, mas a gente poderia usar um termo filosófico, da filosofia política, desse contrato social. Mas na psicanálise a gente chamaria de laço social. É só mediante a exclusão de pessoas negras e indígenas do laço social burguês moderno que a democracia foi viável na modernidade. Então, por que diabos a democracia é tematizada, ou mesmo a sociabilidade burguesa moderna é tematizada, ou mesmo a crise da sociabilidade burguesa é tematizada sem a colonização aparecer como um elemento que lhe é constituinte?
O Fanon vai dizer, por conta do racismo. E aí, e por que o racismo? Porque o racismo implica a tentativa de consolidar um projeto universalista e, ao mesmo tempo, diferencialista. Ele é universalista porque, para o capitalismo se universalizar, é necessário a colonização, é necessário o genocídio, a expropriação de terras indígenas, a escravidão. Eu preciso de uma violência para destruir, desmantelar outras formas de vida, outras epistemes, outras subjetividades, para impor uma única forma necessária ao capital, para fazer aquilo que o Marx chama, né, de converter toda a humanidade em produtora de valor. Então, de certa forma, é o trabalho escravo e não o trabalho livre que viabiliza o trabalho abstrato. Não sei se tem alguém aqui da igreja marxista, que é a minha. Amém, irmãos? Mas o trabalho abstrato é a violência das violências, do ponto de vista dessa virada que o capitalismo representa. é, e ele só é possível mediante a escravidão. É a escravidão que viabiliza, inclusive, o trabalho livre. Por que que a escravidão não está na equação? E, ao mesmo tempo que o colonialismo permite a universalização do capital mediante a violência, ele impede que essa democracia, essa liberdade e essa igualdade, que são condições para a reprodução do capital, nos lugares onde o capital está desenvolvido. O colonialismo, ele, ao mesmo tempo que ele universaliza a violência, ele impede que a democracia seja universalizada. Ele cria uma linha de cor. Então, vamos pensar no. Eu gosto de dar o exemplo do John Locke, né? Quem tá aqui já me ouviu falar deve estar cansado desse exemplo. Ah, Fernanda Coque aqui. Oi, Fernanda. É, o Locke, ele dizia que todo ser humano nasce livre e a liberdade, ela é inalienável. Você não pode tirar a liberdade de alguém. Ela é inalienável. Alienar é de alien, né? Você não pode tirar, subtrair a liberdade. Todo ser humano nasce livre. Só que o John Locke, ele era um grande acionista da Royal African Company, que era uma empresa holandesa de rapto de escravos. Então, essa mesma burguesia que defende que todos os seres humanos são livres, ela enriquece com a escravidão. Primeiro país mais dinâmico no mercado escravagista é Portugal, e depois Portugal perde o posto para a Holanda. A Holanda é de onde saem os principais matemáticos, os principais filósofos. A Holanda até hoje, a terra da liberdade, maconha liberada, prostituição liberada. Essa liberdade ela veio a partir da escravidão. Qual é o ponto que eu estou insistindo? É que a democracia é inseparável da escravidão, pelo menos foi num certo período do desenvolvimento do capital. E o papel do racismo, portanto, é garantir que numa sociabilidade dessas, você cria um filtro, porque imagina se o escravo é, do Locke, o escravo que garante a renda do Locke, imagina se ele fosse considerado livre. Você tem um problema, porque se todo ser humano é livre, como é que justifica a escravidão? Eu chamo isso nos meus trabalhos de paradoxo lockeano, né? Paradoxo do John Locke. Se todo ser humano é livre, como explica a escravidão? Nesse período que, que a própria burguesia falava em escravidão, mas ela falava da escravidão do espírito, da escravidão contra o Estado, da escravidão contra o absolutismo. Mas toda ela enriquece a partir do escravismo, da colonização, do genocídio. Se todo ser humano é livre, como explica a escravidão? Das duas, uma. Ou nem todo ser humano é livre, mas a burguesia não podia aceitar essa premissa porque ela estava combatendo a aristocracia feudal. Ela precisava criar a sociedade do trabalho abstrato onde todo cidadão é livre, onde todo ser humano é livre. Ela não pode abrir mão, abrir exceção, porque o pau que bate Chico bate Francisco, é a razão iluminista. O que serve para um serve para todos. Então todo ser humano é livre. Mas e a escravidão? Como é que a gente resolve isso? A resposta é simples. Todo ser humano é livre, mas nem todos são humanos. O racismo nasce aqui. Se a raça vem depois ou não, é besteira, é secundário, é curiosidade historiográfica. O racismo nasce da impossibilidade de universalizar essa ideia que estava nascendo na Europa de igualdade e liberdade. Aí eu volto. Se a psicanálise está tematizando a crise dessa ideia de liberdade, como é que a gente vai tematizar a crise da ideia de liberdade se ela própria só existe enquanto tal, ela só é possível materialmente mediante a escravidão? Ela toda tá toda cagada. Tem um outro texto aqui sobre as fezes também nesse fase oral aqui que é muito legal.
E as fezes, né, para o psicanalista, tem várias. A merda tem vários significados aí. Mas o ponto é que é cagado aqui no sentido mais pior de ruim do léxico da língua portuguesa. A própria liberdade ela é inseparável da escravidão. Ela é inseparável do colonialismo. Só que, então, primeiro ponto, a própria modernidade é colonial desse ponto de vista. Aquilo que a Europa produziu de melhor também é colonial. Não é só aquilo, não é só o Hitler, não é só aquilo que todo mundo repudia, não é só o Bolsonaro. Todos nós somos coloniais. O que a gente tem, o que a Europa produziu de melhor só chegou a ser melhor mediante ao genocídio indígena, mediante ao saque no Oriente Médio, mediante a escravização. Então isso muda tudo, porque se o que a gente tem de melhor é colonial, não só o que tem de pior, não é só o Hitler e o Bolsonaro, é também as alternativas ao Hitler e ao Bolsonaro, também estão toda cagada pela colonização. Então, é, é, não tematizar a colonização, quando eu estou pensando o que a Europa tem de melhor, é também contribuir para a reprodução, por exemplo, do colonialismo. Então, a primeira questão logo de cara, trazer a sociogenia para pensar a psicanálise é se perguntar, puta merda, se a psicanálise nasce dessa sociabilidade, toda trabalhada no genocídio e na desumanização, até que ponto essa desumanização também influenciou a sua episteme? Essa pergunta precisa ser feita, mesmo que a resposta seja não. Todo mundo é feio, todo mundo é incompleto, mas a psicanálise não, ela é universal, ela escapa. Me parece que é uma resposta meio antipsicanalista, né? Porque a psicanálise nos ajuda a pensar que todo saber é situado e que. Então, isso serve para psicanálise também, eu acho, né? Tem gente que não acha, é, mas ao mesmo tempo não é só a psicanálise. A gente poderia pensar o que acontece quando a gente traz essa contribuição da psicanálise para pensar, em primeiro lugar, a própria Europa, tendo em vista o seu aspecto colonial. Que tipo de interdições podem aparecer? Que tipo de denegações, vou usar o termo da Lélia Gonzalez, que tipo de denegações vão aparecer quando a gente traz o colonialismo para pensar não o preto, coitadinho, que sofre racismo, e que a gente só lembra do preto quando entra um preto no consultório, mas a própria Europa, o próprio branco. O que tipos de monstros estão presentes aí quando a gente traz a colonização para pensar a própria psicanálise? A sua construção, as suas noções de universal, o seu modelo de família. Será que esse modelo de família dá conta de todas as outras construções possíveis de família? Enfim, mas tem uma pergunta a mais que a gente pode fazer, que é: o que acontece quando eu trago esse repertório da psicanálise para pensar sociedades completamente submetidas à colonização? Para pensar o Brasil, para pensar as Américas, que emergem, elas se inserem na modernidade a partir da colonização. É a violência que a América Latina, também uma parte da América do Norte, ela é forjada a partir da violência. É isso que nos constitui. A América Latina não se constitui como Estado-nação moderno a partir de um pacto social do contrato hobbesiano. Ela se constitui a partir da violência, a partir de uma imposição externa de invasores, de ocupantes. E no caso brasileiro é pior do que os Estados Unidos, né? Porque o colonizador não vem aqui para construir um novo mundo. Ele vem só para roubar, matar e destruir e sair fora. Só que ele fica por alguma razão. Então, que tipo de sociabilidade emerge a partir daí? E que tipo de subjetividade emerge a partir dessa sociabilidade que é forjada a partir da violência? E não a violência dos irmãos que matam o pai e agora vão criar um consenso ali para ninguém roubar a esposa de ninguém. A gente está falando da violência absoluta sobre um outro que segue vivo apenas para servir, mas não é reconhecido como parte do laço social. Então isso traz questões que a gente precisa discutir em termos psicanalíticos e que podem ter implicações clínicas. É verdade, né? Eu coloquei esse slide aqui para dizer que a própria psicanálise, né, o próprio debate sobre o Édipo, né, tem muitas interpretações possíveis, mas uma delas é que é, o que fundamenta a discussão do Édipo é a contradição presente na inserção entre o sujeito e a sociedade, do sujeito e a cultura. Você tem uma discussão política que está na estrutura, na base do próprio Édipo. E, ao mesmo tempo, quando a gente pensa a sociabilidade moderna, ela implica, por um lado, um laço social, a existência de um laço, mas é um laço que custa muito caro, né? E aí é daqui que a gente entra num tema que é importante para vocês entenderem o título do meu artigo,
que é a ideia de mal-estar, né? O Freud, em certo momento, ele vai tematizar, né, essa ideia do mal-estar, e o mal-estar ele vai ser fundamental para ele pensar a tópica, para ele pensar é, a- a- o próprio Édipo, de certa forma, mas como que isso se desdobra. Mas o ponto, né, se a gente pensar no alemão, tem todo um debate se mal-estar é a melhor tradução para Ubenhagen, né? Que é o termo utilizado pelo Freud nesse livro que foi intitulado no português, Mal-estar na civilização ou Mal-estar na cultura, né? Em alemão é Das Ubenhagen der Kultur. Mas o ponto desse Ubenhagen, desse Hag, tem a ver com um lugar, com um conforto ou com um desconforto que emerge dessa experiência de viver em laço social, né? Porque se para viver em laço social eu preciso abrir mão da de parte do meu desejo para que o laço seja possível, mas ao mesmo tempo esse abrir mão ele traz um desconforto não só porque o laço, a comunidade pode me punir, mas porque eu também interiorizo as regras da comunidade. E eu mesmo posso me punir, eu mesmo me puno antes de eu ser punido para poder estar em comunidade, né? Eu mesmo internalizo as interdições e os nãos e eu mesmo viro o meu próprio carrasco, né? Então você tem aqui uma formulação que é muito sofisticada do Freud. O mal-estar não é só o mal-estar de um indivíduo contra a cultura, como apareceria para quem é da igreja marxista, no Max Stirner, por exemplo, que você tem um indivíduo versus sociedade. O Freud é muito melhor que isso. Ele vai dizer, ó, você tem indivíduo versus sociedade, mas você não tem indivíduo sem sociedade. E o próprio indivíduo interioriza a sociedade e ele mesmo se pune e ele vive numa eterna treta consigo. Inclusive, ele deixa de, ele perde a noção, inclusive, daquilo que da própria treta que o compõe, mas continua fazendo parte da vida dele. Então, o mal-estar não é só um mal-estar com as regras, mas é um mal-estar consigo mesmo, porque esse indivíduo ele é cindido, né? Esse é um fruto da sociedade, da crise da sociabilidade burguesa. O que acontece quando eu trago essa reflexão do mal-estar para pensar a colonização? Essa pergunta precisa ser feita também, entre as várias perguntas, porque se o que caracteriza esse mal-estar é esse indivíduo burguês do Hobbes, que o Freud descobre que ele é dividido, que ele é cindido entre regras, interdições e o próprio desejo. E o próprio desejo também se faz na relação com as interdições, numa relação dialética e intensa. Mas ele precisa ser indivíduo para ele poder viver essa experiência. Ele precisa ser reconhecido pelo laço como indivíduo. A sociabilidade burguesa passa por reconhecer o indivíduo como sujeito, o indivíduo como livre e o indivíduo como humano universal. Na sociabilidade burguesa, o indivíduo ele é livre, mas ao mesmo tempo ele é indivíduo. Ele é tanto universal, do ponto de vista que ele é reconhecido como humano, mas ele também é reconhecido como indivíduo. Tanto que o Freud vai exigir que a experiência singular apareça. Essa formulação não poderia aparecer na sociedade feudal. É só agora, porque você tem um indivíduo que está em crise, um indivíduo que se contrapõe ao outro. Então eu preciso do indivíduo e preciso de uma noção de humano que essa burguesia europeia está forjando. Essas duas noções não são permitidas ao escravo. O escravo não é nem indivíduo e nem humano. O escravo é coisa. O escravo está fora do laço social. Se o contrato social pressupõe uma ética que considera todos os humanos iguais, o escravo está fora dessa ética. Se o pacto social pressupõe uma estética, uma estética do bem comum, o escravo está fora da estética. Leia o Kant. Todo mundo gosta de bater no Hegel, tem que bater mesmo, mas todo mundo deixa o Kant de fora. O Kant vai dizer que a noção de belo ela é universal, mas o negro jamais vai conseguir saber o que é bom ou bonito, porque ele tem um defeito de nascença, de natureza, que impede categorias analíticas a priori, tal como o branco. O preto nunca saberia que é o sublime e o que é o belo. Então, essa, o negro está fora da ética, está fora da estética e, portanto, ele está fora da política. O escravizado não pode participar da política porque ele não é reconhecido como sujeito. Aliás, né, se o escravo tenta participar da política, ele é morto, ele é reprimido. Então você tem um laço social moderno que se constrói a partir da exclusão de boa parte do mundo dessa noção de sujeito. Repito, só o racismo explica a gente pensar a modernidade sem pensar a colonização, porque a colonização é a base material, segundo o Marx,
para essa noção de sujeito, mas ela implica não reconhecer esse indivíduo nem como indivíduo, porque o preto é uma peça. E peça é peça, mano. Peça de máquina, você troca uma, quebrou uma, você troca por outra. Peça não tem singularidade. Peça é peça. Se um homem negro fazer uma merda, todos os homens negros serão punidos. Se uma mulher negra faz uma merda, todas as mulheres. Porque peça é peça, você é peça, você não é singular. Quando o Fanon fala, dá esse exemplo, né? Lie Diderot, Voltaire, Derrida, Deleuze, Guattari, os 30 seminários do Lacan, mas quando eu chego na entrada, o que vão ver é um negro. A individualidade, a singularidade, ela desaparece diante de uma caricatura construída pela racialização. Mas, então eu não posso ser indivíduo, eu sou negro. E, ao mesmo tempo, eu não sou reconhecido como humano universal, porque toda vez que se fala sobre o humano, é sempre a Europa que está no eixo, no centro. Toda vez que se fala de família, é a família nuclear burguesa. Inclusive, vai figurar no modelo universal de Édipo. É sempre a experiência europeia que aparece como a experiência das mulheres europeias que aparece como sintoma. Tem alguém com o microfone aberto aí. É, então, o negro. E quem é negro na colonização? No caso brasileiro, você tem o negro da terra, que são os indígenas, e você tem o negro da Guiné. O negro não é, para o Fanon, não é só a cor da pele, mas é essa condição de animalização que se imputa a um conjunto diverso de experiências culturais. Você tinha o Chokwe, o Olof, o Serere, o Fulani, o Bakongo, o Umbundo, todo mundo vira negro. Você tinha o Chucuru, o Caigangue, o Aruaque, todo mundo vira negro. Só que você tinha o negro da Terra e o negro da Guiné. Então você perde, inclusive, as dimensões de singularidade da experiência, e passa a virar uma peça. A pergunta é: que tipo de subjetividade emerge dessa experiência sociometabólica, onde uma parte da população não é nem indivíduo e nem humano universal? Que tipo de subjetividade emerge para o negro? Eu vou avançar aqui para a gente trocar ideia, mas essa pergunta precisa aparecer. Se não apareceu para o Freud, só o racismo explica ela não aparecer para nós, psicanalistas brasileiros. Porque se o colonialismo implica uma interdição do reconhecimento, que tipo de experiência subjetiva emerge desse conjunto de pessoas que tem a sua experiência atravessada por uma negação absoluta da sua humanidade? Alguns autores vão falar, no caso da escravidão, do banzo, né? Como uma experiência total de desamparo e melancolia, né? Porque você tem aí, você está fora do laço social, você não é humano como nós. A lei que serve para nos proteger não serve para vocês que não são humanos. Vocês são objetos, vocês podem até ser desejados, mas se sair do controle, vocês podem ser mortos exemplarmente. Aliás, eu não preciso explicar para vocês, eu só faço, porque vocês nem não contam, assim como cadeiras não contam. O Fanon fala, né? A foto de um colonialista na África era a foto de um cara branco com aquele chapéuzão redondo e os negros atrás, assim como tinha a palmeira, o camelo, a montanha, são peças, assim, não são pessoas. Que tipo de experiência subjetiva emerge dessa sociedade que, desde que o Brasil é Brasil, tem diferença entre os historiadores, né, para definir quando começa o Brasil, se é 1500, se é 1822, mas se a gente pensar desde que o branco chega nesse território, a gente tem a maior parte da história do Brasil é de escravidão. A gente tem só um pedacinho de história de trabalho livre. A maior parte é de escravidão. Que tipo de experiência subjetiva emerge dessa população que durante séculos, gerações e gerações foram socializadas numa relação onde a pessoa não era nem reconhecida como indivíduo e nem como humano? Primeira pergunta. Mas a segunda pergunta, porque para o Fanon a humanidade é relacional. Quando o branco cria o negro, e para o Fanon é o branco que cria o negro. Para o Fanon não existia um negro antes do branco criar o negro como animal, como coisa, como objeto. Quando o branco cria o branco cria a si próprio como grupo. Também racializado. Pro Fanon, o branco não, o Fanon eu acho que ele daria um soco, não daria um soco, né? Aquele tapa do Batman assim, tipo, quando alguém fala os grupos racializados para se referir a negros e indígenas, mas por que que os brancos não são racializados também? Pro Fanon, os brancos também são racializados, porque ao transferir elementos que são humanos para o outro, porque esse que não é nem indivíduo e nem humano, ele é bicho, ele é monstro. Então ele vira símbolo da violência, ele vira símbolo
do mal absoluto e ele vira símbolo do corpo, porque essa noção de humanidade ocidental, ela é castrada, ela é cartesiana, ela separa corpo e alma e ela só vê sujeito na razão. Então o corpo também é transferido para o escravo. Espera-se que o escravo seja esse do corpo, que sirva aos desejos desse outro, desse branco, mas que ao servir acaba representando esse pedaço que todo mundo tem, mas só é visto no escravo, que é o corpo. Então, se a gente pensar ser humano, nunca aparece o negro, mas se a gente pensar atletas, aí aparece negro. Se a gente pensar filosofia, não aparece negros, mas se a gente pensar sexualidade, aí pode aparecer negro. Então, nessa separação cartesiana entre pensar entre razão e corpo, essa separação ela é racializada. O branco é visto como mente e o negro é visto como corpo. Então, o negro só aparece como corpo, negro da terra ou da Guiné. O indígena aparece como aquele selvagem que parou no tempo. O negro aparece como esse violento. É só como corpo que o negro pode aparecer. Então, não apenas o negro não é visto como humano, não é visto como indivíduo, então não é visto como sujeito, mas quando é visto, só é visto como corpo. Que tipo de subjetividade emerge dessa relação onde uma parte da população só é vista como corpo? Mas se a humanidade é relacional, se o negro é racializado enquanto corpo, a pergunta é: que tipo de subjetividade emerge também da cabeça do branco, na subjetividade do branco, que é racializado como razão? Eu vou voltar a essa pergunta daqui a pouco. Então, a primeira questão é que esse colonialismo, se há um mal-estar que foi pensado para a sociabilidade burguesa denegando a colonização da equação, talvez a tarefa seja a gente pensar um mal-estar colonial, que está tanto na própria experiência europeia, ao denegar a colonização, da reflexão sobre o mal-estar moderno, mas também está diretamente nessa experiência, nessa sociabilidade que se cria no interior da sociedade colonial, que é uma sociedade marcada pela violência, onde a violência e não o pacto é a mediação de classe, é a mediação das diferenças, é a violência e não a inserção no laço. Então, que tipo de subjetividade emerge a partir daí? Um elemento é o banzo, né, e o outro é essa negação de humanidade. Mas tem um problema: a escravidão acaba. No caso do Brasil, o último, né, em 88. E agora somos, do ponto de vista do direito, o direito se universaliza. Todo mundo tem um CPF, do negro ao indígena, do japonês ao descendente de italiano, até quem não quer ter uma cor, todo mundo tem um CPF. Do ponto de vista daquilo que o Marx previa, a gente tem aqui a universalização do direito. No entanto, o racismo não acaba. Todo mundo tem um CPF e se eu cometer um crime, eu posso inclusive ser preso. Então, para eu ser preso, eu preciso ser reconhecido como indivíduo e como sujeito de direito. Ser reconhecido como sujeito não é assim, vou passar a mão na sua cabeça. É porque você pode ser preso. Uma cadeira, você não prende a cadeira, você esbarrou e macetou o dedinho na cadeira. Você pode até quebrar ela de raiva, mas você não pune a cadeira esperando que ela aprenda para ela. A ideia inclusive da socialização, pressupõe uma aposta nesse outro como sujeito, como parte do laço. A ideia da punição, como ela foi pensada na Declaração Universal dos Direitos do Homem e não das mulheres na Revolução Francesa, pressupunha que inclusive a punição, ela é parte do laço. A punição é quase que esse papel da lei, do pai, em nome da lei, para conseguir criar regras para garantir a sociabilidade. Então agora esse que era coisa passou a ser parte dessa comunidade universal de humanos com o CPF, com deveres. Mas quando se trata do direito, o racismo ainda aparece ali, como um elemento que limita o tempo inteiro esses direitos. Aliás, você tem aqui um duplo mal-estar, porque agora esse negro é inserido no mal-estar moderno, nessa cisão colocada consigo mesmo na relação com a cultura e com os próprios desejos, mas ao mesmo tempo, o tempo inteiro que esse sujeito tenta é, é, existir enquanto sujeito, ele esbarra no racismo. É o exemplo do Fanon, né? O Fanon é um cara, para os nossos padrões, playboy, classe média, estudou, falava francês, leu Diderot, Voltaire, leu a literatura clássica, mas aí quando ele chega todo felizão, cheio de vontade de estar na comunidade dos seres humanos, ele esbarra naquilo que o outro
criou para ele, na imagem animalizada que se criou para ele. Então aqui você tem aqui um adicional, porque antes eu sabia que eu era escravo. Eu sabia que eu não estava dentro. Então eu tava apanhando, sou uma criança que apanha, mas eu tô apanhando de quem diz eu te odeio. Então é um tipo de relação que eu vou criar. Agora imagina apanhar de quem diz eu te amo. Imagina você ser quebrado cotidianamente por quem diz assim, não, você é igual a mim. Que tipo de subjetividade vem daqui? Porque agora eu tenho um CPF, eu tenho deveres, eu posso ser preso, mas eu não sou visto como humano. E se eu quebrar tudo, aí sim, aí eu sou visto como indivíduo. É, o negro vai vai arrumar um emprego, vai tentar um relacionamento, é negro. O indivíduo desaparece. Mas aí, se essa pessoa surta, quebra tudo, arregaça, aí ela vai responder como indivíduo. Então aqui você tem um acréscimo, você tem uma combinação aqui de violências que a gente poderia tematizar o significado psíquico disso, né? O Fanon traz várias imagens que eu não vou entrar, a gente pode entrar depois, né? Mas ele fala, essa relação ela é tão violenta que ela ele fala pode, escreve pode em letras maiúsculas, ela pode levar ao adoecimento. Não significa que todo negro que sofrer racismo vai adoecer, mas ela pode, ou ela pode intensificar já processos de adoecimento que já aconteceriam de qualquer forma, porque você tem um processo sistemático que é ambíguo, né, de violência. É, eu estou terminando, mas eu só queria apresentar para vocês, né, um autor que o Fanon se inspirou para pensar isso, para pensar essa reflexão, que é o W.E.B. Du Bois, que é esse carecão aqui, pouca tinta, lá dos Estados Unidos, que ele escreveu esse livro, né, The Souls of Black Folk, que foi traduzido como Alma da Gente Negra. Depois tem uma outra tradução mais recente que eu não lembro agora, mas o Du Bois vai falar do racismo ou da experiência subjetiva do afro-americano como uma experiência cindida. Na hora dos deveres eu sou americano, mas na hora dos direitos eu sou afro. Ele está falando da Jim Crow e da segregação que cinge, inclusive, a consciência, a subjetividade de toda a sociedade, criando um véu. E aí ele vai chamar isso de consciência cindida ou de consciência dupla, né? É nesse sentido que eu tenho proposto pensar um mal-estar colonial que engendra a sociedade moderna, mas quando a gente sai da escravidão, a gente entra numa redefinição desse mal-estar colonial em algo que tem chamado de um duplo mal-estar. Porque agora o mal-estar dessa animalização ele não se dissolve, mas ele funciona numa certa ambiguidade que finge incluir as pessoas negras no laço, mas as pune de forma diferenciada toda vez que elas não conseguem sustentar esse lugar de não lugar num laço que não as inclui enquanto enquanto gratificação narcísica, mas as inclui enquanto serviçais. Ou a gratificação narcísica só pode vir enquanto corpo, não enquanto sujeito, né? É uma entrevista do Luciano Huck no Carnaval, né? O Luciano Huck entrevistando uma passista, né? Ele coloca o microfone na cara dela, ela começa a falar, se ela falar muito, ele tira o microfone e fala: loucura, 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 gira aí, aí a câmera vai e foca a bunda. Essa experiência, ela marca esse lugar, né, dessa dupla Ubenhage, desse duplo mal-estar, que faz com que contribui para que, só voltar aqui, né, para que o negro seja, como o W.B. Du Bois vai dizer, um estrangeiro a si mesmo. É óbvio, se vocês são da igrejinha psicanalítica dos últimos dias, vocês sabem que para o Freud todo mundo é estrangeiro de si mesmo, né? O Heimlich. O ideal é a gente, inclusive, se reconciliar com o nosso estrangeiro. Mas quando o Du Bois está falando de estrangeiro, ele não está falando dessa dimensão de estranhamento que todo mundo tem consigo no seu processo de subjetivação. Ele está falando com a impossibilidade de alcançar essa, essa subjetivação, esse acordo que o sujeito possa fazer com o seu próprio estranho, com o seu próprio infamiliar, né? Vamos traduzir um Heimlich da forma correta, porque o pessoal gosta de traduzir, que dá um status, né? Quando você fala a palavra em outra língua e depois traduz assim, nossa, a pessoa sabe falar outra língua, ela deve ser inteligente. E às vezes ela é só alguém que nasceu numa casa que falava aquela língua, né? Mas pro W.B. Du Bois, essa experiência sistemática de humilhação, ela cria uma relação de estrangeiridade consigo, que é diferente desse estranhamento
próprio do mal-estar, que é a própria possibilidade de viver em paz com o seu estranho familiar que o compõe. Então isso a gente precisa discutir também, porque o Fanon vai dizer, né, que o negro ele fica incapacitado, impossibilitado, ou dificultado, pelo menos, de ser humano, de viver a sua experiência psíquica, porque ele tem que reagir ao racismo o tempo inteiro. Ele tem que se perguntar, eu tomei um pé na bunda, eu tenho que me perguntar se é porque eu sou uma mulher negra, ou só porque eu sou a fulana. Eu tenho que me trataram mal, eu tenho que me perguntar, será que foi racismo ou só porque a pessoa estava brava aquele dia? Porque e tem uma hora que eu já fico já armado, e quando eu ficar armado, já esperando você apanhar, alguém fala, nossa, mas você só fica armado, você deve ter síndrome de perseguição. A Isildinha Batista, ela fala uma coisa muito interessante, né? A Isildinha é uma grande teórica, psicanalista, né, do antirracismo, e ela fala que quando ela foi falar de racismo com a terapeuta dela, a terapeuta falou que ela estava com complexo persecutório. Então deu um diagnóstico, né? E psicanalista não gosta de dar diagnóstico, né? Porque essa relação não é fechada, mas com preto é muito mais fácil dar diagnósticos. Aliás, a relação da saúde mental com a população negra é muito violenta nesse sentido, e o diagnóstico aparece aí sempre, né? Tô terminando aqui, Stephanie, porque eu quero ouvir, e sei que já falei demais, mas eu só queria deixar isso aqui como reflexão, né? Acho que esse mal-estar colonial, ou esse duplo mal-estar composto pela sociedade pós-escravista, mas ainda racista, implica uma experiência insuportável uma experiência psíquica por vezes insuportável de ser vivida, é, porque ela muitas vezes ela impede que as pessoas possam viver as suas próprias contradições, porque o tempo inteiro, se eu errar, eu tenho que ser duas vezes melhor, porque se eu não for, eu tô morto. E o morto pode ser literalmente. Se eu estiver correndo na madrugada, eu posso ser morto, ou posso ser morto sendo demitido do emprego, ou posso ser morto, não ser aceito pela família da namorada do namorado, ou posso ser morto intelectualmente, né? Então, essa vigia de si ela é um critério para não morrer, mas ela implica também uma certa morte interior, um certo enrijecimento que precisa ser tematizado em termos psíquicos, né? É, mas, sobretudo, saber que eu posso morrer, saber é saber-se morto antes de morrer. Saber-se alvo é saber-se morto antes de morrer. E aqui eu gosto de fazer uma brincadeira com o Lacan, né? Porque o Lacan, ele fala da Antígona. Não sei se todo mundo conhece essa história da Antígona, os psicanalistas certamente, mas não tem só psicanalista aqui. Antígona é uma historinha, né, que compõe a trilogia do Édipo. Antígona é uma das filhas, né, do Édipo. E aí ela é condenada por enterrar o irmão, por seguir a tradição do cuidado com a comunidade. Ela é condenada por infringir a lei. Tem uma treta ali entre a tradição e a lei e ela é condenada à morte, né? Mas ela não é morta imediatamente, ela é condenada à morte, ela vai para um buracão. E aí ela fala, ó, que vida é a minha, né? Nem morta nem viva, o que sou eu, né? Porque ao mesmo tempo ela não, ela ainda respira, mas ela tá fora do mundo dos vivos, do ponto de vista do laço social. Ela não pertence mais, ela já tá morta socialmente antes de parar de respirar. De certa forma, o racismo faz isso com as pessoas. O Lacan, ele tá falando de outra coisa, né? Ele vai falar da ideia de entre duas mortes, né? Mas eu não estou interessado no Lacan aqui. Eu estou interessado em pensar uma morte antes da morte. Como... Então, não confundir com os entre duas mortes, com a morte-corte do Lacan, para quem gosta de lacanês. É, mas com, com a ideia de uma morte antes da morte. O racismo representa uma morte antes da morte, que é a morte do laço social, que é esse lugar ambíguo e adoecedor de estar vivo e, ao mesmo tempo, poder ser penalizado, mas não ser reconhecido como igual e ser reduzido a esse estereótipo que se constrói em torno. Em torno da racialização, né? E aí, de novo, que tipo de subjetividade emerge daí? Eu trago duas frases aqui, né? Uma é do Douglas, que foi morto há uns 10 anos atrás, saindo do baile funk, ele tomou um tiro e a última pergunta dele foi: por que o senhor atirou em mim? Foi a pergunta dele pro policial, né? E é uma pergunta que talvez toda a sociedade precisaria responder, né? Mas a gente poderia pensar outros contextos de morte antes da morte. Se a gente olhar o genocídio na Palestina, é, também é um contexto de morte, de morte. Estamos há 6 meses, as pessoas estão esperando morrer.
Você tem um jornalista, tem um vídeo de um jornalista que chorando, né? Porque o amigo dele acabou de tomar um tiro e ele tá lá com o colete escrito imprensa. E o amigo dele com o colete tomou um tiro. Ele joga o colete assim no meio da gravação, antes de cortarem o sinal, dizendo: Pra que que serve isso aqui? Eu vou ser morto de qualquer jeito. Eu vou ser morto de qualquer jeito. Eu vou ser morto pela polícia, eu vou ser morto cancelado, eu vou ser morto de qualquer jeito, né? Então, que tipo de vida é possível ter quando eu vou ser morto de qualquer jeito? De novo, é, não é uma pergunta banal quando essa pergunta ela não é do indivíduo, mas ela emerge numa sociabilidade que funciona a partir dessa negação sistemática. Essa pergunta precisa aparecer. Como é que a gente cuida na clínica, por exemplo, de uma pessoa que vai morrer de qualquer jeito, seja fisicamente, seja simbolicamente, né? Então, eu acho que tem algo aqui para a gente pensar e que só o racismo explica a gente não pensar nisso, estando no Brasil. Mas não é só isso. E aí, esse é o último slide. Uma vez, uma psicanalista muito querida, amiga minha, sabia que eu estava estudando psicanálise e falou assim: lê esse texto aqui que você vai gostar. E me deu, e eu amei, do Hélio Pellegrino, que foi um grande psicanalista brasileiro que estava muito interessado em abrasileirar a psicanálise, né? E ele vai dizer que abrasileirar a psicanálise é reconhecer que aqui o buraco é mais embaixo. Tipo, que aqui a própria relação entre sociedade e indivíduo, entre lei e subversão da lei, ela é diferente do que é a sociedade vitoriana que o Freud está tematizando, e isso obriga a pensar o contexto brasileiro para pensar essa psicanálise brasileira, né? E aí ele dá esse exemplo do delinquente. Ele está pensando no menino de rua, que na década de 80, 90, você tinha muita, hoje tem também, mas você tinha muita criança na rua que assaltava e que isso aparecia como uma questão sociológica, né? O menino de rua, o delinquente. E aí o Hélio Pellegrino tenta oferecer uma resposta para pensar esse menino delinquente como alguém que não foi cuidado. Então, se eu não fui cuidado, como que eu vou ter relação de interdição com os meus instintos, com a minha violência que me é inerente, se eu mesmo não fui cuidado, né? Então ele fala essa segunda frase aqui, para pensar o menino delinquente. O menino delinquente no Brasil é o negro, né? Ou indígena, ou esse outro. Às vezes um branco pobre nordestino, mas na maioria das vezes negro e indígena. Então ele vai dizer: a ruptura com o pacto social, em virtude de sociopatia grave, então o Brasil, para ele carece de ele sofre de uma sociopatia grave. Ela implica uma ruptura com o pacto social. Elas não são cuidadas pelo laço social, elas são violentadas sistematicamente. A pobreza, a fome, a miséria, o desabamento. Então a ruptura com o pacto social, como é o caso brasileiro, pode implicar, para o Hélio Pellegrino, uma ruptura ao nível do inconsciente, com o pacto edípico. Me perdoe os não psicanalitiquês, os não fluentes em lacanês, depois eu tento explicar. Um tal desastre psíquico, que é essa ruptura com o pacto social, vai implicar o rompimento da barreira que impedia, em nome da lei, a emergência dos impulsos delinquenciais pré-edípicos. Então, traduzindo, todo mundo pode matar alguém, todo mundo pode ser violento, todo mundo é escroto, a não ser que esteja morto. Todo mundo. Mas você tem regras que a gente vai aprendendo desde criança para conviver em sociedade, inclusive é controlar, querer xingar e guardar o xingamento, porque se você xinga o seu pai, você tá ferrado. E isso vai servir para você viver em sociedade, para você não pegar o doce do amiguinho, para você, é, ah, sei lá, não colocar fogo na mata. Então a repressão não é tudo de ruim na psicanálise, ela também permite que a gente viva em sociedade. Aqui tem todo um debate também que a gente poderia fazer sobre repressão e sociedade. Gosto mais do Reich, do Erich Fromm, do que do Lacan nesse aspecto, mas o ponto é quando você não tem uma sociedade que me inclui no laço, a minha possibilidade de me conter, ela fica abalada, porque se eu não sou cuidado, por que que eu vou cuidar? Por que que eu vou me conter? Se eu não tenho uma gratificação narcísica, se alguém não diz, meu garoto, você é bonzinho porque você obedeceu, então por que que eu preciso obedecer? Então, um tal desastre psíquico da sociedade, quando a sociedade não cuida, vai implicar um rompimento da barreira que impedia, em nome da lei, a emergência dos impulsos delinquenciais que todo mundo tem, pré-edípicos, porque o papel do Édipo é trazer a lei, a regra, e isso pode, isso não pode, isso é pecado, isso não é. Quando o pacto social está detonado, a gente assiste a uma verdadeira volta do recalcado.
para quem não é versado no lacanês, a gente recalca, né? Mas essa energia vai para algum lugar e, de alguma forma, ela retorna como sintoma. Mas se ela não precisa ser recalcada, ela pode aparecer das piores formas. É tipo o que a gente faz quando a gente está linchando alguém, né? Um linchamento, por exemplo, ou na torcida organizada, quando o cara do time adversário xinga alguém do nosso time. Essa violência, ela aparece bruta, né? Assistimos a uma verdadeira volta do recalcado. Tudo aquilo que ficou reprimido ou suprimido em nome do pacto com o pai vem à tona sob forma de conduta delinquente e antissocial. Então, ele está explicando um menino de rua que vai assaltar o seu celular, e roubar seu carro. A minha pergunta para vocês, eu olhando aqui, me parece ser a maioria de brancos, é: por que que quando a gente pensa o delinquente, a gente sempre pensa o negro e não o branco? Porque se o Hélio Pellegrino tiver certo, esse pacto social ele não afeta só o escravizado, ele também afeta o escravizador. Se ele tiver certo, se essa ruptura com o pacto social ela implica também uma ruptura do ponto de vista do próprio pacto edípico, não é só o escravo que foi objetificado, é também o senhor que não precisou se conter diante do escravo. É o senhor que também pôde exercer a sua violência sem mediação, quando esse outro não era um cidadão como ele, mas era uma coisa. Vamos pegar o exemplo do Gilberto Freire. O menino, quando o Gilberto Freire fala menino, é um branco, uma criança branca. O menino recebia um preto de presente. Quem era o preto? O preto é uma coisa, ele não tem nome, ele é um brinquedo. Esse menino que recebeu um preto de presente, ele não precisa mediar a sua agressividade diante do seu brinquedo. Esse menino que recebeu um preto de presente, quando ele fica adolescente, ele pode inclusive se iniciar sexualmente no corpo da preta, da filha da preta, sem nenhuma represália, sem nenhum limite, mesmo que não seja a vontade dela. Esse menino, quando ele crescer, ele pode tirar. Tô citando Gilberto Freire ainda. Ele pode demandar que essa preta tire o bicho de pé dele, dessa coceirinha gostosa, porque ele pode abusar do corpo e do trabalho dela, sem que importe o ela. Porque lembra, o Freud, Moisés monoteísmo, ou melhor, Totem e Tabu. Vamos falar de Totem e Tabu. Viver em sociedade implica reconhecer o outro como sujeito e falar, putz, até queria arregaçar, ou queria comer, ou queria cagar, mas aqui eu não posso fazer porque tem regras. Quando esse outro é o preto, eu não preciso conter esse limite, eu posso descarregar. Que tipo de subjetividade emerge do branco, que cresceu numa sociabilidade onde ele não precisa se controlar quando esse outro é preto? Se o preto é um monstro, eu posso matar, eu posso destruir, eu posso não considerar o que essa pessoa tem a dizer, eu posso violentar, eu posso usar e abusar, porque é um monstro, não é humano como eu, tá fora da ética, fora da estética, fora da política, não é humano como eu. Se eu posso matar e destruir violentamente esse outro maldito, quem é o monstro? Parei aqui. Legal. Você tem alguns minutinhos, Davidson? Dá para a gente ainda fazer umas Dá, tô à perguntas? disposição aí. Ah, mas obrigada. É, então, só já agradecendo, né? Foi sensacional. Vou passar a bola para a Vanessa, e aí eu queria aproveitar, né, que a Van ainda não tinha entrado, assim, que também essa temática dentro do Instituto, né, que a gente fala sobre antirracismo, as nossas iniciativas, né, acontecem pelo Núcleo Ginga, e que é coordenado, né, pela professora Vanessa Rodrigues e pela Priscila Martins, não sei se a Pri está ainda aí, mas daí também se a Van quiser aproveitar e falar um pouquinho, e aí eu passo para as outras pessoas que também têm perguntas, e aí a gente faz, né, uma rodada, e aí eu vou aproveitar também aqui, né, para colocar assim minha pergunta, Davidson, assim, né, dessa questão dessa monstrificação, né, que também acho que é uma monstrificação desse homem branco dito, né, universal, porque ele está em laço, né? Apesar dessa questão, né, da escravidão, de colocar, né, o negro quanto objeto, há esse laço, né?
independente dessa ideia ou dessa forma que o poder se coloca, né? E aí, pensando nesse momento, né, sobre esse nosso engessamento, né, quanto sociedade, esse homem moderno, né, esse desencantamento também que você coloca no seu texto, né, principalmente das pessoas que estão em vulnerabilidade, os trabalhadores, as pessoas, né, pretas, como que a gente pode reencantar, né, também esses corpos e pensar em desmontar também essa monstruosidade, né, desse corpo branco. Acho que isso Não fala em inglês, tipo, é uma está coisa. Opa, tem alguém falando aqui. Bom, e aí eu vou passar para a Van. É isso. Oi, Davidson, prazer ouvir você novamente. Muito contente com esse encontro. Muito feliz, assim, em ouvir você mesmo, assim, e sentir que, sei lá, a gente vai por caminhos, né? A gente não se encontra muito comumente, mas a gente vai por caminhos muito parecidos, né? A gente vai achando os lugares, os espaços muito parecidos, né? Essa sua fala de que a psicanálise não é uma psicanálise preta, acho que a Stephanie se lembra, acho que foi uma das primeiras coisas que eu falei, que, né, que a gente precisava pensar uma psicanálise antirracista, né, antes de mais nada, porque não dá para virar a chave, né, e falar assim, agora é preto, não preto, branco, não branco, né, é só e deixar todas as outras arestas que estão aí flutuando nesses atravessamentos sem serem sinalizadas, né, assim como você fez aí com essas relações de marcadores, né? Quais são os nossos marcadores? Esses marcadores que são de poder, ora são marcadores de nem tanto poder, mas são marcadores de racialização, de subalternidade. Então, assim, pensar a psicanálise, e o que eu acho que, assim, você fez brilhantemente, não que você precise de eu dizer isso, né? Mas é só mais uma necessidade de falar isso para você, foi de finalizar, né, como que a psicanálise entra nesse processo e como que ela dá a possibilidade de fazer uma crítica sobre si mesmo, né? E a gente vai aos poucos trabalhando, esse é o nosso processo aí, né, entrando já nessa história de falar sobre o Ginga, esse é o nosso processo aí há algum tempo, de pensar uma psicanálise onde a gente consiga instaurar esse laço social de uma maneira em que ele não violente, né, os indivíduos, né? De uma maneira que a nossa singularidade, e aí eu falo enquanto povo racializado preto, né, consiga ter espaço de existência, né? E aí minha pergunta é, bom, vou falar no final sobre o Ginga, porque eu acho assim que então a gente vai perder muito tempo aqui, né, Stephanie? Mas o Ginga tá aí de toda segunda-feira aí fazendo trabalhos, é só acessar lá no Instituto Dalma, no site do Instituto Dalma. Daí a minha pergunta vai um pouco ao encontro da pergunta da Stephanie, né? Você acha que tem como desrecalcar desse colonizado o racismo? Você acha que o colonizado sustenta o desrecalcamento, né? Vamos juntar as perguntas para não ficar muito extenso. Então, a Lorena, acredito que tenha levantado a mão na sequência. Depois a Caroline e o Alex. Macuyu, meu irmão, 2 dias depois estamos aqui novamente, né? É sempre um prazer te ouvir, muito bom, a gente fica aqui, né? Mexido, assim. E eu fiquei refletindo sobre muitas coisas. Eu tenho estudado, nos últimos anos, muito sobre clínica racializada. E é interessante, né? Você também passou por isso em algum momento da sua fala, como que as pessoas normalmente só racializam o sujeito negro, o sujeito indígena. E aí, quando a gente fala em clínica racializada, a gente não está falando só desses sujeitos, a gente está falando de todos os sujeitos, porque quem faz a clínica, né? Você
mencionou bem aqui, né? Parece que a maioria realmente das pessoas que estão aqui acompanhando são pessoas brancas, e essas pessoas também são racializadas, né? Como uma categoria, vamos dizer assim, uma categoria social dominante. E isso me fez lembrar o que a Isildinha Batista coloca, né, ali na cor do inconsciente, que foi muito questionado, inclusive. Se o inconsciente não tem cor, a pessoa que o carrega, o corpo que o carrega, tem. Então, a gente não pode se afastar disso, né? E a gente vive num país que, infelizmente, Lélia Gonzalez já nos aponta isso também. Gente, deixa eu colocar aqui para carregar, enquanto eu vou falando. Vive a negação total do racismo, seja por conta do mito mesmo da democracia racial, que gera a falta de letramento racial na maioria das pessoas, né? Que não é culpa dos sujeitos, né? É um projeto de não se ter letramento racial. Apesar de que a gente fala muito mais nisso agora do que alguns anos atrás. Mas ainda assim, o sujeito negro, né, ele sabe que tem alguma coisa, né? Ele sempre vai sentir, ele sempre vai saber. É o que Neuza Santos vai colocar ali, né? Nessa dor de tornar-se negro, de entender-se negro numa sociedade extremamente racista. E aí, assim, quando a gente vê todos esses contextos, né, quando a gente entende um pouco mais sobre todas as agruras, né, do processo colonial e tudo que resulta esse processo, fica parecendo que não há saída para o mal-estar, né? A impressão que a gente tem aqui, não tem saída, né? É só botar fogo em tudo mesmo, porque o que a gente vai fazer? E aí a minha questão, eu acho que corrobora as questões da Esté e da Van nesse sentido, né? Você acha que há saída, né? Se há alguma saída, como promover essa ruptura com tudo isso que está aí? Essa é a minha questão. Olá, boa noite. Meu Deus, que bom te ouvir, parabéns. Muito bom mesmo. Bom, eu gostei muito da pontuação de tudo, sobretudo da pontuação do pode, né? Que você traz sobre Fanon dizer que pode adoecer, né? Eu acho que não patologizar a experiência racial é um pressuposto de uma clínica antirracista. E esse pressuposto que você destaca é, assim, de verdade, se tudo fosse essa frase, a partir da apreensão da sua pesquisa, da sua dedicação, já teríamos tido uma contribuição absolutamente agregadora para a clínica analítica. Considerando essa contribuição que para mim está no ápice, assim, né, de tantas outras que você trouxe, eu gostaria de saber de você o que você compreende do conceito de disforia racial, se para você isso faz sentido ou não. E por que eu pergunto sobre disforia? Porque me parece que há um desafio no que diz respeito a experiência racial, o mal-estar frente a uma experiência racial não adoecida. Ou seja, quando a gente traz aí do plano da filosofia, trazendo aí um pouco do Molefe Ketchassant e outros teóricos e teóricas que trabalham com a perspectiva da afrocentricidade, a pessoa negra que retoma a sua agência. O quanto essa pessoa negra que retoma a sua agência e não é passiva de ser colocada como alguém patologizada, também é objeto de punição frente ao mal-estar social. É pouco falado, a Neuza Santos traz isso quando ela vai falar do Tornar-se Negro também, da experiência da ascensão social da pessoa negra e o quanto ela também é vítima, e é algo que, por ocasião de muitas vezes a dimensão racial estar necessariamente associada às pautas de classe trabalhadora, pobreza, miséria, essa pauta ficar muitas vezes invisibilizada
E me parece que é preponderante, não porque as pessoas pretas estejam no topo nesse país e nem no mundo, mas porque elas existem também. E essas existências estão, em alguma medida, como traz Du Bois, em perspectiva invisível, mas em outras absolutamente visível para ser punida. Então, era isso que eu gostaria de saber. Pode ser mais uma, e aí eu comento? Pode ser? Do Alex. Salve, Davidson. Massa, obrigado aí por trazer, né, um, um aprendizado, né, muito legal mesmo. Aprendi bastante. Eu vou fazer uma pergunta não tão dentro da psicanálise, mas do campo da sociologia, né, que você comentou, que também é sociólogo. Hoje o Senado aprovou a PEC das drogas, né? Que criminaliza qualquer porte, qualquer quantidade. Parece que é um contraponto com o STF, né? E essa pauta no STF estava centralizada na questão do racismo estrutural que a guerra às drogas tem causado, né? E eu queria te ouvir sobre isso, porque eu sinto que tem um embate que perpassa esse tema, né? Do racismo e guerra às drogas. Aí. Queria te ouvir. Valeu. Legal, gente. Obrigado pelos comentários, pelas as questões. Eu vou começar pela do Alex, que eu acho que traz um conjunto de questões para a gente pensar, né? Acho que a primeira é que e isso tem sido cada vez mais reconhecido nos debates sobre drogas, que a guerra à droga nas Américas como um todo, na verdade é uma guerra aos negros e aos indígenas, a depender do país, né? Não há guerra à droga, a rigor, há guerra contra grupos que ou que produzem ou que comercializam ou que consomem drogas, porque a mesma droga, a depender de quem está com ela pode suscitar uma prisão, ela pode suscitar um nada, né? Então, a guerra é a grupos, mas é em torno desse termo estadunidense de guerra às drogas que uma política de genocídio vem sendo praticada há décadas, né? Em toda a América Latina, e não só. A gente poderia pensar também os efeitos dessa política também na Ásia, também no próprio continente africano. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A guerra às drogas, né, no Brasil é uma guerra aos pretos. E pobres, e mestiços, e indígenas, se a gente pensar na fronteira, quem vai preso, quem é penalizado. Mesmo o comércio, né, da droga, a penalização do comércio, ela também é racializada. E isso é algo tão delicado que faz com que a gente, preto, fique muito, assim, até um pouco descrente do debate sobre a legalização das drogas, quando ela foca o usuário, porque a gente sabe que o preto é sempre visto como traficante, ainda que ele seja usuário, né? Então, qualquer debate sobre legalização das drogas que crie segmentos, corre o risco de resultar só numa sofisticação do racismo sem resolvê-lo, né? Então, sei lá, você legaliza a maconha, por exemplo, que é o debate que está colocado para o usuário, mas o traficante, o rigor da lei. Quem é o traficante é sempre o preto. A questão do STF era muito interessante, porque ela colocava a questão racial no eixo do debate para mostrar que é o racismo que sempre media quem vai preso, quem não é, né? Então, e é curioso que é em resposta a isso que os setores conservadores da extrema-direita se mobilizam imediatamente e conseguem aprovar uma redação que vai na direção de maior encarceramento, de maior eh, repressão, que vai afetar diretamente, né? Vai intensificar a violência contra a população negra, né? Então há a relação entre racismo e, e repressão às drogas é intrínseca e ela não é só brasileira e é uma questão que preocupa e que deveria preocupar mais do que tem levantado questões, né? Tanto do ponto de vista da repressão, mas também a gente pode pensar do ponto de vista
de outra forma de repressão mais sofisticada, que é o setor da saúde, né? A saúde também, no caso das drogas, se apresenta em alguns momentos como uma forma mais sofisticada de repressão, por exemplo, com as comunidades terapêuticas. E aí, de novo, a questão racial está de novo aqui, porque muitas vezes você tem nas comunidades terapêuticas, na maioria das vezes, uma imposição religiosa evangélica como mediação para um tratamento com métodos questionáveis e etc, né? Então, a discussão racial, ao meu ver, ela deveria estar, assim como a de classe, em qualquer reflexão sobre droga, porque é exatamente o fato de, né, ah, há uma dimensão geopolítica e racial, e há uma racialização da geopolítica que explica qual droga vai ser legalizada, qual droga não é, qual droga é combatida, mas, sobretudo, no mesmo país, com uma mesma legislação, quem vai ser considerado usuário e quem vai ser considerado traficante, né? Então, esse ponto, ele é fundamental de ser colocado num país que consome remédios para emagrecer e para dormir numa quantidade absurda, mas que está enrijecendo a legislação contra a maconha, né? Então isso é assustador, assim. Mas eu sinto falta da discussão racial no debate. O debate racial ele aparece quase como um token. Tipo, mas os pretos são os mais para argumentar pela legalização do que para discutir o racismo como um elemento que organiza a sociedade, que organiza as políticas de segurança e que organiza, inclusive, o acesso à droga, né? A gente está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, quando se legaliza a droga, quem vai ser os comerciantes desse mercado serão brancos, ainda que a criminalização, ela, né, nos Estados Unidos, a maconha é um dos elementos que mais encarcerou gente nos Estados Unidos, mas quando legaliza a droga, nos estados que legalizou, são os brancos que vão dominar o comércio de drogas, né? Então há um debate racial que precisa ser feito mesmo entre os movimentos que lutam pela legalização, e muitas vezes ele não é feito, o negro aparece mais como um token, né? Então acho que é importante tocar nisso. Agora, é, a questão que a Lorena, né? Macuyu no Zambi, Lorena, Macuyu. E a Amanda, bom te ver, Amanda. A Carolina Amanda também conheço das lutas aí antirracistas de miliano. Elas trazem duas questões muito interessantes, né, para a gente pensar, que é a relação entre racialização e subjetividade e qual o papel da clínica no meio disso. Eu acho que é muito importante, porque, ao meu ver, né, repito, eu não sou psicanalista, eu não sou psicólogo, eu sou só um sociólogo que estou olhando as disputas entre abordagens, as discussões teóricas e estou olhando de fora, mas olhando como sociólogo, eu acho que vale a pena colocar alguns pingos nos is, né? A primeira é que, por um lado, as várias psicologias e a psicanálise são brancas, eurocêntricas, e elas são surdas à dor do racismo. Todo debate tem que começar a partir daí. Muita gente negra, quando vai para a clínica, seja ela qual for a abordagem, ela vai encontrar uma surdez em relação às dores provocadas pelo racismo, e às vezes a experiência clínica se reflete numa segunda violência para essa pessoa, porque agora ela não tem a dor legitimada. Se uma criança caiu, machucou, vem alguém e diz assim: Nossa, eu reconheço que tá doendo, não posso tirar a dor, mas eu reconheço que tá doendo. Você consegue lidar com a dor de uma forma muito diferente do que quando alguém fala: Não, isso é besteira, né? Psicólogos, psicanalistas têm dito isso para a maior parte da população brasileira quando ela acessa as clínicas, né? E aí, e a maioria quando acessa é nas clínicas das políticas do SUS, mas quando acessa a clínica, muitas vezes ela encontra uma surdez. Por isso que pessoas negras têm buscado profissionais negros, porque não é porque são essencialista, identitário, é porque já muita gente teve a experiência de não ser escutado, né? Ou de encontrar alguém que até que, mesmo que seja uma senhorita Morella, assim, nossa, que legal o racismo. Mas, por exemplo, se eu ter que explicar na minha dor, sei lá, o que que é palmitagem, o que que sei lá, eu já não tô mais na clínica, eu tô numa palestra, né? Então também não adianta só, é mesmo, tem racismo, mas também, assim como a gente estuda a cultura francesa para entender Lalande, do Lacan, a gente vai ter que estudar a cultura negra para poder entender o Brasil, vai ter que estudar a macumba para entender que aqui, inclusive, né, não só para quem é candomblessista, nós estamos num país cristão, que a maioria da população negra é cristã, mas ainda assim,
a experiência africana ela atravessa a subjetividade, ou para pensar com Lacan, né? Nessa ideia do inconsciente estruturado como linguagem, ela atravessa a constituição da cultura brasileira de forma que a própria relação com a lei, com o pai, com a interdição, ela é diferente do que o Freud estava lendo lá na sociedade vitoriana. Aqui a pombagira joga vinho no seio, a divindade dança. Então é outra relação com o corpo que a gente precisa pensar, ainda que eu estou atendendo uma pessoa branca. Porque se a Lélia Gonzalez estiver certa, né, a população negra, ela pretuguesiza a cultura latina. A Lélia vai dizer que nós não somos latinos. O projeto de latinização, ele falhou. Negros e indígenas, como é que fala? É, frustraram esse projeto e trazendo outras influências. E isso traz outros arranjos no lacanês, na cadeia de significantes, que precisam ser pensados quando a gente está pensando a subjetividade, mesmo que seja de um branco. Então, de novo, só o racismo explica a gente não estudar o candomblé, a Umbanda, assim como esse cristianismo que vai se organizar nas periferias. Só o racismo explica a gente não estudar o racismo como um elemento que compõe, enquanto denegação, o imaginário do branco de esquerda, o do branco descolado, legal, que está na luta com toda a intensidade, mas que também é fruto dessa sociedade. Então, é, é, a- essas questões são fundamentais e elas têm implicações clínicas, mas ao mesmo tempo, então, por um lado, você tem uma surdez em relação ao racismo e à diferença cultural. Por outro lado, há uma exigência política que vem crescendo nos últimos anos, por parte do movimento negro, para que a demanda racial seja considerada. E essa exigência, ela vem fundamentada em aspectos sociológicos fundamentais. O Brasil é racista, temos que entender a sociedade brasileira. A grande questão do Fanon é essa que a Amanda colocou. Como garantir essa exigência de um olhar atento ao racismo sem reduzir o sujeito a um diagnóstico sociológico antes da escuta da experiência singular? Porque o Davidson, sociologicamente, não dá para pensar o Davidson fora do racismo. Mas na clínica, eu vou ter que perguntar, e aí, o que te traz aqui? Ainda que eu estou vendo um negro, que pode ser que o que leva o Davidson à clínica seja elementos de outra ordem. Isso não significa que o racismo não atravesse o Davidson, mas significa que há um conjunto de camadas de aspectos que compõem a subjetivação, de forma que o Davidson não se resume ao racismo. É só o racista que acha que o Davidson se resume a ser negro. O Davidson é o Davidson e o Davidson vai se diferenciar de outras pessoas negras. Então, essa essa encruza, não tem um melhor termo do que encruza, essa encruzilhada entre o singular e o contexto social e a sociogenia é algo que a gente precisa sempre pensar, porque senão, mesmo bem intencionado, a gente pode cair na patologização. Então, fui lá, fiz uma formação com a professora Vanessa, antirracismo, beleza, ouvi a Carolina Amanda falando, "Pô, então agora vou tratar o Davidson como um negro." Opa, peraí. Mas a clínica é o lugar de escutar o Davidson. Então, essa encruzilhada precisa ser pensada tanto por brancos, mas também por negros, porque nada garante. Porque se por um lado um branco pode não conseguir escutar, né? O que que é para um branco escutar? Puta, os brancos são uma merda, mano. Os brancos infernizam a minha vida. Eu odeio branco. Eu vou no lugar só vejo branco, eu sofro. O que que é para um psicanalista branco escutar isso sem transferir as próprias quizilas para o outro e tentar passar um pano para algo que não é sobre ele, é sobre a minha experiência de eu que estou falando. Se o psicanalista também não se acerta as contas com a própria experiência racial, não se reconhece branco, é, pode ser que ele mais atrapalhe do que ele ajude. Mas também nada garante que o preto consiga também, porque pode ser que o preto ele se identifica comigo, porque eu sou preto também, nós é irmão, não preciso explicar muita coisa para ele, está ligado? Já fui perseguido também, mas se ele se identificar comigo e também não conseguir se distanciar o suficiente para dizer, ó, isso aqui é racial mesmo, mas isso aqui é o Davidson. Tipo, beleza, você foi vítima, mas aqui, ó, nesse aspecto aqui, você foi medíocre. Lógico que não é assim que vocês falam, né, na terapia, mas de alguma forma vocês mostram, a gente fica assim, puta que pariu, sou mó vacilão. Se não tiver um momento que eu me descubro vacilão também, se eu só sou acolhido, eu também não vou lidar com o meu Heimlich, com o meu estrangeiro, e a terapia não serve para nada. Ela se confunde com outra coisa que não é a terapia, né? O papel da terapia é também ficar incomodado, eu também perceber que
eu fui vítima, mas o que que eu fiz com isso? Ou o que que eu posso fazer daqui para frente, ainda que eu continue sendo vítima, ainda que tenha coisas que eu não vou controlar, tem violências que não dependem de mim, mas se eu não me perceber sujeito, eu também não consigo criar estratégias para viver nesse mundo hostil. E ser visto, reconhecido como sujeito é aceitar as próprias contradições. É perceber que nem tudo é culpa do homem branco, hétero, cis, capitalista. Tem coisa que é vacilo do Davidson. Então, essa encruza, ela é muito delicada e eu acho que às vezes é, tanto o racismo branco, ele dificulta para chegar na encruza, mas também às vezes o antirracismo também dificulta porque você fica no marcador social da diferença e não alcança o singular, né? E aí, algumas formulações da psicologia preta, ao meu ver, elas tropeçam nessa expectativa, que coloca a dimensão sociológica na frente da escuta do singular. Então, acho que há algo aí delicado para se pensar, porque, em última instância, o risco é de patologizar, né? E aí a patologização, ela também é uma forma de violência, ainda que bem intencionada. Agora, a ideia de disforia racial, Amanda, eu não conhecia, né? Conhecia disforia de gênero, mas eu conheço o Achante, conheço o Nobles e toda a formulação da agência, né? E ela é fundamental como oferta de um laço possível diante de uma sociedade hostil, né? Então, a construção de espaços de sociabilidade, espaços negros, um baile black, ele é tão terapêutico às vezes, não substitui, mas ir num baile black e poder encontrar pessoas como eu, pessoas onde eu também sou visto como gente, o Fanon vai dizer, né? Isso se reveste de uma importância psíquica fundamental. Isso que o branco vai chamar de identitário, às vezes é a única coisa que sobrou, é o único espaço onde eu não vou ser hostilizado, né? E ao mesmo tempo poder construir uma agenda a partir da minha experiência é fundamental, né? Então eu acho que e, ao mesmo tempo, essa construção da agenda para o Fanon, ela também pode se revestir também numa forma de mistificação, onde o coletivo vem sempre antes do indivíduo e agora eu tô preso, né? Então agora eu tô nesse grupo, putz, mas eu sou cristão, putz, mas eu tenho que ser do candomblé porque preto de verdade, putz, eu tô nesse grupo, mas eu tô namorando uma pessoa branca, putz, e agora? Então, tem coisa que na dimensão política ela é fundamental na crítica, a crítica, por exemplo, às estratégias de embranquecimento, que na clínica elas têm que aparecer invertida, porque eu posso denunciar que pessoas negras em espaços de poder procuram pessoas brancas para se relacionar em termos políticos, mas na clínica, quando vir uma pessoa é, que tem uma experiência interracial e está se sentindo perseguida dentro do grupo ou deslegitimada dentro do grupo por essa experiência, eu preciso acolher essa pessoa, ainda que politicamente eu ache que realmente há uma dimensão política aí. Então, acho que essa dialética, essa trança, essa encruza entre o social e o psíquico é algo que não pode se perder de vista, né? Como a Carolina Manda ressaltou. Agora, a Stephanie e a Vanessa perguntam, né? A saída para esse mal-estar é uma pergunta muito difícil, mas a saída, se não houver saída, a gente, tipo assim, ou se mata ou vai fazer outra coisa, o que não dá para resolver, a gente não perde tempo. A saída, mas o Fanon vai dizer, né, que uma outra solução é possível, vai dizer o Fanon, mas ela implica a reestruturação do mundo. Uma outra solução é possível, mas ela implica detonar a porra toda, ela implica desmantelar as relações de poder, ela implica virar a mesa ou quebrar a mesa. E isso parte de algo que não é só na clínica que eu dou conta. Eu preciso de processos coletivos de transformação, de reivindicação, não só de coletivização da dor, mas também de construção coletiva da resposta. E isso implica uma transformação social. Então, a clínica tem limite nessa saída, pelo menos para o Fanon. Ela é fundamental, mas ela não vai dar conta de algo que é do político. Aqui o político vai ser fundamental, né? Agora, enquanto essa saída se constrói, se é que ela pode ser construída, tem coisas muito urgentes que podem ser feitas. Uma delas é esse cuidado que a Carolina Amanda levantou com a racialização. Eu prefiro, Lorena, dizer que a clínica já é racializada quando ela é branca, quando ela toma o branco como universal, e que talvez a tarefa seja desracializar. Mas eu entendo quando psicólogos, psicanalistas negros dizem temos que racializar a clínica porque tem uma reivindicação dessa dimensão sociogênica para o debate, né? Mas a rigor, pelo menos em termos fanonianos, a tarefa é de desracializar, é libertar brancos e negros da alienação
desse limite criado pelo racismo. Mas, de todo modo, né, pensar saídas implica em tomar posições no hoje já em relação à própria aos próprios fundamentos que compõem a nossa noção sobre modernidade, sobre subjetividade, sobre psicanálise, né? Enquanto a família nuclear burguesa for o parâmetro universal, é, vocês gostam de chamar de Édipo, a gente pode dar outro nome, mas enquanto a família nuclear burguesa for o parâmetro universal de família, a gente tem um problema aqui, porque pelo menos quando a gente traz isso para o Brasil, mas não só o Brasil, a Europa também isso não presta mais, não dá conta. A gente não vai conseguir tematizar um conjunto de contradições que compõem a experiência psíquica. Se isso implica ou não mexer nos cânones, aí eu deixo com vocês, porque eu não tenho cabedal para isso, mas há uma tendente universalização do branco como critério de experiência subjetiva que a psicanálise vai precisar acertar as contas. Ou ela vai continuar massacrando e violentando, ainda que ela se chame de antirracista, né? E para além disso, há a própria experiência de poder, de relações de poder, né? Onde estão as pessoas negras nos espaços de transmissão, de formulação teórica da psicanálise, né? Ela ainda reflete a estrutura de classe e raça do Brasil. é, Pelo menos os espaços que eu frequentei nesses 5 anos que eu venho estudando, já tive experiência de dar aula para 400 pessoas na Sociedade Brasileira de não sei da onde, e aí você vai ver 400 brancos, né? Então, é óbvio que tem um processo histórico que explica isso, mas enquanto ele perdurar, eu não acho que a questão da representação por si só dá conta. Eu acho que eu quero discutir projeto, eu quero responsabilizar o branco também, para também discutir e se engajar. Não acho que só tem que ter preto, mas é violento ir em qualquer encontro de psicanálise assim e fechar o olho e falar, nossa, eu estou em Amsterdã, eu estou na Suécia. É, Isso por si só já deveria ser um tema quando a gente pensa a política em termos de cadeia de significantes. Significa muito a composição demográfica, né? E ela reflete também espaço de poder nas discussões, né? Então, eu acho que tem transformações aí que estão para além da própria clínica, para além da psicanálise, mas ela própria no seu interior precisa acertar as contas também com aquilo que a compõe, né? E isso implica voltar para a questão que a Vanessa traz, né? E que, ao meu ver, é muito caro, que a Lorena tocou, a Carolina tocou, que é essa dialética, essa encruzilhada entre singular, particular e universal. É pensar, de novo, a política sem perder de vista a singularidade. Bacana, gente. E, além disso, né, você faz também um trabalho muito bacana de, assim, acho que de trazer à memória, uma das formas, eu penso, né, que seja de também fazer uma diferença nessa questão, é essa recuperação da memória, por exemplo, através da cultura, né, da cultura popular, da música, né, do Jorge Ben, que você vem fazendo. Não sei se tem também outros, né, Davidson? Mas acho que a gente até falou sobre isso na Flipei, né? Assim, dessa aproximação também como uma estratégia, né? Bom, pessoal, então já estamos, né, com o tempo estourado. Davidson, muito, muito, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom te ouvir. E para nós aqui do Instituto, a comunidade é muito importante, né, a sua presença. A gente vem, né, fazendo vários trabalhos. Acabou não dando tempo, né, de apresentar também para não atrasar, mas o trabalho do Ginga com a professora Vanessa Rodrigues e com a professora Priscila Martins, né, a Priscila psicóloga, a Vanessa psicanalista, um trabalho também de uma psicanálise antirracista, uma supervisão decolonial, que a gente possa trazer, né, todas essas questões e para um movimento mesmo de prática, né, dessa ética, não só o discurso ou como você falou, né, esse lugar só da gente não fazer um trabalho, um projeto mesmo para modificar as coisas, inclusive institucionalmente, né, que é onde a maioria das violências acontecem. Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo. Davidson, esperamos você mais vezes. Por favor, venha nos, né,
nos agraciar com a sua presença. E é isso. Boa noite, pessoal. Para a galera das turmas de formação, ainda não acabou, então acho que vocês vão ter bastante coisa também para conversar, né, na sala de aula com os professores, professor Will, professor Felipe, que estão presentes também. E um beijo, então, pessoal. Um abraço, sigam a gente lá na rede, digam o que vocês acharam, mande sugestões. Estamos aí, tá bom? Um abraço grande. Até mais. Valeu. Obrigada, gente. Boa noite.